Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Os Magnatas, tá? No último vídeo eu tinha parado na página 50, né? Página 50 do livro. Hoje eu vou tentar ler até a página 90, tá? Por quê? Porque no último vídeo eu deixei de ler 10 páginas. Eu estava muito cansado já, mas hoje eu vou ler então 10 páginas a mais. Você sabe muito bem que eu tenho o costume aqui de ler 30 páginas por vídeo. Então nesse vídeo aqui eu vou ler até a página 90, que eu quero muito finalizar a leitura deste livro, que é denso, tá? Não é um livro pequeno, não, é um livro muito denso e eu preciso finalizar a leitura dele, porque eu tenho outros livros em mente para ler também, tá? Então vamos lá. Os Caras do Vale. O rio Connecticut nasce nas montanhas de New Hampshire. Desce em zigue-zague por entre New Hampshire e Vermont e corta um divisor norte-sul através de Massachusetts, passando entre o monte Holyoke e o Monte Tom, antes de cruzar o estado de Connecticut e desembocar no estreito de Long Island, perto de Old Saybrook. Local de guerras selvagens entre índios e pioneiros nos séculos 17 e 18, nos anos 1800, o vale começava a se destacar como um centro manufatureiro secundário importante, construído em torno de uma cultura artesanal de oficinas pequenas, especialmente no ramo da metalurgia. As atrações do vale começavam com seus esplêndidos dotes de recursos físicos. Primeiro havia a perspectiva de energia praticamente inesgotável. A queda do rio em todo o seu comprimento era maior do que a do Niágara. Os investidores que criaram a cidade de Holyoke, por exemplo, calcularam que, mesmo na estação seca, o rio fornecia em torno de 550 mil powers ou engenhos de força. Um engenho de força são 30 pés cúbicos de água por segundo em uma queda de 20 pés de altura, ou seja, 6.095 metros. Os maiores moinhos consumiam apenas de 4 a 5 engenhos de força. O cálculo também indica o profissionalismo dos primeiros capitalistas americanos. Até hoje, represas no alto do rio fornecem uma parte substancial da energia elétrica para a região. Havia também transporte fluvial direto para a Baía de Nova York. As condições das estradas rurais eram tal que o transporte por terra por distâncias maiores que 40, 50 quilômetros quase sempre custava mais do que enviar produtos para Nova York de qualquer ponto do rio. E finalmente havia as convenientes minas de ferro de Salisbury, Connecticut, um pouco ao sul da fronteira com Massachusetts. No primeiro quarto do século XIX, a manufatura da Nova Inglaterra teve origens escusas. Samuel Slater contrabandeou tecnologia de fiação britânica para o país em 1791, e o ritmo de industrialização se acelerou depois que Francis Cabot Lowell roubou os projetos de Samuel Cartwright de um tear automático durante uma viagem à Inglaterra em 1813. As fábricas atraíam um fluxo contínuo de garotos e garotas do campo à medida que a agricultura da Nova Inglaterra definhava sob o massacre da alta produtividade dos fazendeiros de Nova York. Os lucros das fábricas criaram um farto suprimento capital de risco com investidores em busca de oportunidades. Os jovens mais talentosos perceberam que uma queda por máquinas podia ser um caminho rápido para a independência financeira. O observador inglês comentou em 1854. Não há um rapaz trabalhador de habilidade mediana, pelo menos nos estados de Nova Inglaterra, que não tenha ideia para alguma invenção mecânica ou aperfeiçoamento nas manufaturas por meio da qual ele espera, com o tempo, melhorar sua situação ou elevar-se à riqueza e à distinção social. E finalmente havia o arsenal de Springfield, nas proximidades, centro nervoso do impulso militar americano na direção de produção de armas de alta tecnologia. E, ironicamente, o projeto do arsenal, aliás, veio dos franceses industrialmente atrasados, com a ajuda do mais comprometido dos pastoralistas, Thomas Jefferson. Depois da Revolução Americana, os franceses ajudaram a organizar West Point e escrever os primeiros manuais de armas americanos. Os franceses tinham uma abordagem muito racional para o projeto, e a produção de armas era chamada Le Système Gribeauval, não sei como se lê isso daqui, Gribeauval, em homenagem ao homem que reformou a artilharia do século XVIII, Jean-Baptiste de Gribeauval, que fez da simplicidade e uniformidade das armas o projeto de carreira. Um de seus discípulos, não sei pronunciar esse nome, Honoré Blanc, um especialista em arsenais, ficou amigo de Jefferson quando ele foi embaixador em Paris. Blanc insistia que a verdadeira uniformidade significava que as peças podiam ser trocadas livremente de uma arma para outra. Não está claro se Blanc chegou a alcançar ele mesmo essa uniformidade. Se conseguiu, deve ter sido em base limitada a pequenos lotes de produção. Ele não usava máquinas, mas em vez disso promoveu a produção de peças e a montagem manual com a ajuda de moldes e gabaritos precisos, o que ele pode ter aprendido com produtores suíços de relógios. Jefferson impôs os métodos de Blanc no gabinete de Washington e chegou mesmo a tentar criar uma fábrica de armas leves para Blanc nos Estados Unidos. O primeiro chefe de arsenal americano, Ulysses Wadsworth, adotou o lema muito gribeauwaliano
Gribovaliano, aliás, uniformidade, simplicidade e solidariedade. A ênfase desde o início esteve na produção mecanizada. O Arsenal de Springfield relatou em 1799 que os dias homem para produzir um mosquete tinham sido reduzidos de 21 para apenas 9 por meio de máquinas que economizam trabalho. Por muitos anos, o principal assistente e sucessor de Wadsworth, George Bomford, era um devoto de Griboval, assim como Roswell Lee, que foi superintendente de Springfield de 1815 a 1833. Foi Lee quem procurou Blanchard e o convidou a demonstrar sua máquina de fazer coronhas no arsenal. Seu mantra era a intercambiabilidade de peças no espírito de Blanc. A razão que levava os militares a buscar intercambiabilidade era a dificuldade de encontrar artesãos habilidosos para consertar as armas do campo. Para muitas classes de produtos, a intercambiabilidade estrita não era uma exigência óbvia. Um fazendeiro da pradaria estava satisfeito com uma nova lâmina de ceifadeira, mesmo se precisar de algum esforço para fazê-la encaixar. Enquanto a tarefa estivesse dentro do conjunto de habilidades típicas de um fazendeiro, era intercambiável o suficiente. A definição militar, entretanto, costumava ser mais estrita. Soldados deviam ser capazes de desparafusar uma peça de fecharia com defeito e substituí-la por outra que encaixasse igualmente bem. Durante a exposição do Crystal Palace e as investigações britânicas posteriores, a definição estrita era a única a que geralmente se referiam, e é aquela que uso neste capítulo. A razão que levava os militares a buscar intercambiabilidade era a dificuldade de encontrar artesãos habilidosos para consertar as armas no campo. Mas a longo prazo, as metodologias de precisão desenvolvidas sob contratos militares tornaram-se perto do fim do século uma tecnologia crítica por trás do domínio industrial americano. Os investidores de risco do Vale normalmente vinham da elite comercial de Boston, homens como Israel Thorndike, S.A. Eliot, Samuel Cabot, Francis Stanton e Harrison Gray Otis. Edmund Dwight, um primo de Morgan por parte de mãe, não estava no mesmo nível financeiro que um Cabot, mas obteve acesso por meio de seu trabalho no escritório de advocacia de Fisher Ames, o velho líder federalista de Massachusetts. Ter conexões políticas era algo absolutamente natural. Esses homens mantiveram Daniel Webster em sua folha de pagamento enquanto ele estava no Senado, e o próprio Otis foi senador dos Estados Unidos. Eles investiam dinheiro a longo prazo, com retornos que hoje parecem modestos. Houve excitação considerável em torno de um investimento de engenho de força movida a água em Waltham, por exemplo, que após 5 anos dava um retorno de 15 a 20% ao ano para os acionistas. Mas o dinheiro não era o único motivador. James K. Mill, um importante comerciante de Boston, que participou em vários grupos de investimento, afastou-se por meses de seu negócio principal para erguer novas empresas. Ele era, evidentemente, bastante capaz e trabalhava com muito afinco. É de se acreditar que gostasse disso. Como eles eram homens de algodão, interessados sobretudo em novas máquinas para beneficiar o algodão, não tinham como alvo a indústria de precisão propriamente dita, mas visualizavam uma metrópole industrial estendendo-se por toda a extensão do rio, e seus investimentos em infraestrutura beneficiaram manufaturas de todos os tipos. Uma estratégia comum era comprar um terreno na margem do rio apropriado para a construção de um moinho e erguer uma represa, alojamento e instalações para os trabalhadores. Depois organizar uma fábrica têxtil e uma empresa de máquinas para fornecer suprimentos ao engenho, normalmente com um segundo grupo de investidores, talvez um bem-sucedido administrador de moinho que empregasse todas as economias de sua vida pela oportunidade de ter o seu próprio negócio. A esperança é que com o estabelecimento de negócios âncora, outros empreendedores arrendassem os terrenos remanescentes ou privilégios de água, como fez o jovem Thomas Blanchard. Investidores arriscaram grandes somas. O grupo que financiou a cidade de Holyoke, por exemplo, começou com um capital inicial de 2,45 milhões de dólares. Uma enorme soma para a época, principalmente para uma represa de 300 metros de largura, que desabou no dia de sua inauguração e teve de ser reerguida do nada. Depois de 10 anos de lutas, eles perderam tudo, apesar de, no fim, Holyoke ter prosperado como um centro produtor de papel. A efervescência da atividade empresarial no Vale, a presença de uma cultura louca por máquinas e a liderança técnica do arsenal de Springfield fizeram da região um centro natural para o desenvolvimento militar de manufatura de precisão mecanizada com nível de intercambiabilidade. Levou muito tempo, mas na primeira metade do século, a busca da intercambiabilidade era tão importante quanto, na verdade, alcançá-la. A usinagem é uma das poucas tecnologias capacitadoras, como a eletricidade no início do século XX, e a tecnologia da informação atualmente, que acelera o desenvolvimento em uma frente muito ampla. E os avanços no sistema americano de manufatura mecanizada de precisão teve implicações profundas para todo o custo do desenvolvimento econômico do país. A busca do Santo Graal. Até relativamente pouco tempo dizia a lenda que a intercambiabilidade de precisão militar foi conquistada pela primeira vez por volta da virada do século por Eli Whitney, famoso por seu descaroçador de algodão mecânico, uma história que foi muito exagerada por Whitney e seus herdeiros. Whitney acabou por se tornar um dos maiores
do Vale, mas nunca alcançou o padrão de intercambiabilidade na produção mecanizada. Diz a história que uma vez ele prometeu intercambiabilidade para ganhar um contrato militar importante em uma época em que estava em sérios problemas financeiros decorrentes de sua má administração dos patentes do descaroçador. Na época, Whitney tinha muito pouca experiência em manufatura e nenhuma com rifles. Além de não conseguir a prometida intercambiabilidade, suas entregas tiveram anos de atraso e foram perseguidas por disputas em torno de sua qualidade. Muito mais tarde, Samuel Colt também afirmou que suas pistolas eram feitas com partes intercambiáveis, como fizeram Cyrus McCormick com suas segadoras mecânicas e Isaac Singer com suas máquinas de costura, apesar de nenhum deles ter realmente atingido esse padrão de precisão. Os historiadores costumavam aceitar tais afirmações como lhes eram apresentadas, mas estudiosos modernos como David Hounshaw e Merritt Hall Smith desenvolveram o hábito desagradável de voltar aos artefatos. Reúnem amostras, digamos, do mesmo modelo de pistola Colt e as desmontam para ver se as peças são intercambiáveis. Não são. Um sinal claro disso é que cada peça está marcada com o número específico da pistola na qual se encaixa. Relatórios de produção de Colt especificam a existência de departamentos de encaixe, onde trabalhadores especializados usavam um conjunto complexo de ferramentas para montar o produto final. O mesmo acontecia nas fábricas de Singer e McCormick. Quando muito pressionado por um júri britânico, Colt recuou para a afirmação de que tinha conseguido uma intercambiabilidade aproximada. Alcançar a intercambiabilidade consistente com o volume de produção revelou-se um desafio muito mais complicado que os reformadores militares franceses ou oficiais de arsenal americanos podiam imaginar. As metodologias práticas evoluíram por muitos anos e eram em grande parte obra de John Hall, um armeiro de Portland, Maine, inventor da carabina Hall, que ficou famosa quando jornalistas investigaram os acordos do jovem Pierpont Morgan com autoridades responsáveis por compras na Guerra Civil. John Hall nasceu em uma família de classe média alta durante os últimos dias de Revolução e, a julgar por suas cartas, era muito mais bem educado que Blanchard. Ele ficou fascinado por armas de fogo depois de um período na milícia de seu estado, e em 1811 pediu o registro da patente de um novo tipo de rifle carregado pela culatra, que eliminava o processo atrapalhado de enfiar munição pela boca da arma a cada recarga. Hall descreveu sua invenção em um panfleto de 1816 da seguinte maneira: estes rifles patenteados podem ser carregados e disparados pelo menos 2 vezes mais rapidamente que mosquetes. Além disso, podem ser carregados com muita facilidade em praticamente qualquer situação, como as milícias americanas sempre se destacarão como tropas leves, reunindo-se e movendo-se com rapidez. Estas armas são perfeitamente adaptadas a elas. Em contraste com Blanchard, que ia com facilidade de um produto ou tecnologia para outro, Hall era extremamente focado, talvez mesmo com um toque de fanatismo. Ele decidiu 30 anos ao seu rifle, e dedicou, aliás, 30 anos ao seu rifle, sofrendo uma cruel virada da sorte atrás da outra. Apesar de seu trabalho ter influenciado praticamente todos os aspectos da revolução na produção pós-guerra civil, quando morreu, ele podia ser considerado razoavelmente fracassado. Jamais ganhou muito dinheiro e teve de se esforçar e fazer sacrifícios para educar seus filhos. Apesar dos elogios conferidos a seu rifle, este nunca alcançou uma grande distribuição e já estava obsoleto quando ele morreu. O crédito por suas grandes inovações industriais acabou indo para Whitney e outros. O primeiro anúncio da estrada pedregosa que estava pela frente surgiu quando Hall deu entrada no pedido de patente. O chefe do departamento de patentes, William Thornton, notificou Hall de que havia um pedido anterior. Feito por quem? Perguntou um incrédulo Hall. Por mim, veio a resposta, apesar de Thornton se apressar em garantir a ele que estava pronto para dividir os direitos. Thornton, um amigo de Jefferson, era filho de uma família americana rica. Estudou na Europa e se formou. Destacou-se nos ciclos artísticos e culturais da Filadélfia e tinha um pouco de cientista diletante. Depois de investir no pioneiro barco a vapor de John Fitch em 1788, insistiu e perturbou muito para que Fitch incorporasse melhorias que ele próprio projetara, nenhuma das quais funcionou. Thornton foi admitido no ciclo de Jefferson quando venceu o concurso para o projeto de mansão presidencial e do prédio do Capitólio para a nova capital federal. Quando seu projeto se revelou impossível de ser construído, ele foi forçado a dividir o prêmio com um arquiteto profissional. Mas tanto Jefferson quanto Washington adoraram suas fachadas e a Casa Branca e o Capitólio de hoje aparentemente incorporam elementos importantes de seu projeto original. Biografias padrão tratam Thornton como um inventor reconhecido, pois ele tinha patentes de aperfeiçoamento, é isso? É isso mesmo. Em barcos a vapor, equipamentos de destilação e armas de fogo. É de se imaginar como ele as conseguiu. A história da patente de Hall parece muito um caso moderno de corrupção da máquina política. Após receber a carta de Thornton, Hall combinou de encontrar em Washington. Quando cheguei lá, mostraram-me uma arma.
Eles tinham alargado sua base o bastante para receber uma peça de metal, o suficiente para conter uma carga de pólvora e bala. Tal dispositivo, que me pareceu que jamais teria qualquer utilidade, de qualquer forma era bem diferente do meu. Foi identificado como uma Ferguson britânica, datada de cerca de 1776. Em uma conversa sobre isso, ele observou que tinha pensado em um plano que teria se parecido com o meu e deu ordens para que fosse construído, mas nada, além dos projetos, foi feito nessa direção, e esses não foram encontrados. Quando Thornton deixou claro que não daria patente a menos que ela saísse nos nomes dos dois, Hall apelou para James Monroe, o secretário de Estado, pedindo a ele uma audiência para reivindicar seus direitos com base na lei de patentes. Monroe delicadamente o advertiu para que não criasse problemas, porque seria mais de meu interesse estar conectado ao Dr. Thornton, mesmo à custa da metade do meu direito, do que ficar com tudo para mim, porque sua influência nesse caso seria exercida em meu favor, mas do contrário seria exercida em meu prejuízo. Hall cedeu e se arrependeu disso para o resto da vida. Mais tarde conseguiu certa vingança, mas isto lhe custou muito caro. Quando ele e o Thornton definiram seus direitos específicos sobre a patente, Hall ficou com os direitos de produção, enquanto alocava a receita de licenciamento para Thornton. Hall, então, recusou-se a assinar as licenças, negando assim a Thornton os lucros de sua chantagem, mas mutilando o mercado para a arma. Thornton e Hall brigaram em público em 1819, e depois que um antiquário afirmou que um alemão, Marshall Saxe, antecipara Hall em um século. Quando Hall defendeu sua precedência, foi desafiado por Thornton e não pela primeira vez, aliás, pediu uma arbitragem aberta, que Thornton descartou bem-humorado com uma quadrinha. O que escrevi, escrevi, disse Pilatos, em resposta aos infiéis judeus e outros malcriados. E o que escrevi, escrevi, definitivamente, vem ao ataque de Marshall Saxe ou de John Hall. A estadia de Hall no purgatório estava apenas começando. Ele precisava desesperadamente de um contrato militar, mas Thornton tinha se tornado seu nêmesis e utilizou todos os seus conhecimentos para impedir qualquer ajuda. Desenvolver seu rifle e equipar uma fábrica tinham esgotado os recursos de Hall e as vendas particulares foram um desapontamento. Apesar dos panfletos que apregoavam o sucesso de seu rifle contra um monstro marinho à prova de balas na costa do Maine, Hall finalmente conseguiu um contrato pequeno com Bomford do arsenal, que gostava das armas. Um teste em 1816 deu a elas boas notas. Isso levou a uma oferta para um contrato bem maior, que Hall, para sua tristeza, foi forçado a declinar porque estava perdendo sua fábrica. Com o fim da guerra de 1812, as necessidades militares também se reduziram. Hall então subiu às apostas com a mesma promessa que Whitney fizera, 20 anos antes, de que iria produzir suas armas por meio de máquinas de tal forma que todas as partes seriam intercambiáveis, o que sem dúvida chamaria a atenção do arsenal. Enquanto isso, a família Hall, que tinha algumas ligações políticas, chegou aos ouvidos de John Calhoun, o novo secretário de guerra. Em uma série de intervenções, Calhoun arranjou 2 testes separados e finalmente uma análise militar rigorosa de 3 meses para comparar os rifles de Hall com o arsenal padrão, o que foi feito entre 1818 e 1819. Apesar de Hall ter achado o relatório muito cauteloso, na verdade é uma confirmação retumbante do que ele prometia. Seus rifles provaram ser mais duráveis e tão potentes e precisos quanto o rifle padrão, os dois com resultados muito melhores que qualquer mosquete, mas com uma facilidade de carga que a comissão de avaliação classificou como 2-1 sobre o rifle padrão e 3-2 sobre o mosquete. A comissão classificou a facilidade de recarregar como de infinitas consequências no rifle, sendo a dificuldade para recarregar esta arma a grande objeção à sua introdução mais generalizada. Carregar pela boca era um problema especial para os rifles, pois danificava as estrias da arma. O resultado foi um contrato de pesquisa e desenvolvimento de certa forma parecido com o de Blanchard. Assinado em 1819, ele teria sido a resposta às mais fervorosas orações de Hall, mas isso não aconteceu por causa de uma situação quase fatal que flagelou pelo resto de seus dias. Ele ganhou uma posição assalariada no arsenal, verbas para equipamento e força de trabalho e ainda royalties de $1 para cada rifle entregue. Mas o contrato tinha de ser cumprido em Harper's Ferry, não em Springfield. Harper's Ferry era o arsenal sulista, muito politizado em parte devido à proximidade de Washington e tecnicamente atrasado em comparação a Springfield. Hall tentou argumentar, mas teve de ceder e trabalhou em Harper's Ferry pelo resto de sua vida. Como temera, os superintendentes de Harper's Ferry, que eram todos políticos, não tinham interesse em seu projeto e o solaparam com todo o tempo. Cortavam suas verbas e davam a ele menos equipamento e espaço que os prometidos, faziam reclamações oficiais sobre o desperdício e a falta de eficiência de seus métodos, enquanto Hall, devagar, mas com firmeza, criava os processos de produção que foram a base da tecnologia de produção de massa pelos próximos 100 anos. Mais tarde, ele reconheceu que ingenuamente subestimaram o desafio, o que deu credibilidade a seus críticos. Eu não estava consciente do grande período que seria consumido para alcançar a construção de armas com semelhança perfeita de todas as suas peças. Disseram-me que os membros da comissão afirmaram ser impossível, e sei que todas as tentativas de alcançá-lo na Grã-Bretanha e nesse país fracassaram.
mas com uma confiança inabalável em minhas próprias habilidades, eu esperava conseguir isso em um período curto. Hall tinha previsto, como nenhum outro, que para alcançar a verdadeira manufatura de precisão seria necessário repensar o processo inteiro em todos os seus detalhes. Só máquinas melhores não seriam a resposta. Era essencial, por exemplo, sempre começar com um modelo ideal do produto-alvo e realizar todos os procedimentos posteriores a partir apenas desse modelo. Hall quase entrou em desespero quando a artilharia enviou amostras de seus rifles para Simeon North como modelo para a fabricação. Mesmo um homem tão simpático como Bomford não viu que uma amostra não era um padrão e inevitavelmente iria incorporar desvios imperceptíveis, mas com muita probabilidade fatais, que provavelmente seriam transmitidos para toda a sua descendência. Hall insistia em máquinas com funções especiais para cada peça e também em máquinas com funções especiais para fazer as máquinas de produção. Colocar e fixar uma peça em uma máquina exigia a mesma atenção que a própria precisão da máquina. Gabaritos de precisão foram produzidos para todas as medidas. Eram cerca de 63 gabaritos diferentes para o rifle, nada deixando para avaliação do trabalhador. Os gabaritos eram sempre feitos em grupos de 3, um para os trabalhadores, um para os inspetores e um conjunto mestre no escritório do gerente da fábrica para monitorar os outros 2. Inspeções de inspeções identificavam qualquer peça fora das especificações e um lote final de rifles pronto sempre era desmontado, tinha suas partes misturadas e era remontado antes de ser despachado. Durante todo o tempo, Hall fez contribuições importantes para uma ampla gama de procedimentos, especialmente moinhos e forjas, criou um novo sistema para controlar ferramentas de corte e solucionou o problema do encolhimento de peça forjada ao esfriar, que tinha desafiado todos os seus predecessores. Ele também dedicou muita atenção a reduzir a vibração e a trepidação em suas máquinas, redesenhando eixos e engrenagens para que se ajustassem perfeitamente, criando gabaritos para medir o quanto uma máquina se afastava da exatidão. Demorou quase 5 anos, mas em 1824, Hall finalmente pôde convidar Calhoun e Bomford. Eu vou precisar de um marca-texto. Deixa eu ver onde tem aqui. Para grifar determinados nomes. Só um instante, pessoal. Demorou quase 5 anos, mas em 1824, Hall finalmente pôde convidar Calhoun e Bomford, que recentemente tinham alcançado o posto de chefe da artilharia, para examinar um lote de produção de rifles produzidos segundo seus princípios. Eles poderiam ver por si mesmos a maneira como várias peças escolhidas aleatoriamente encaixavam-se e adaptavam-se umas às outras. Outro elemento importante, as armas tinham sido produzidas quase totalmente com operadores de máquinas sem treinamento. Os 2 homens ficaram bem impressionados, mas antes que Bomford pudesse dar um passo adiante com um novo contrato, o Congresso interveio exigindo a dispensa de Hall. A delegação da Virgínia, depois de anos de reclamações de Harper's Ferry, insistiu em uma investigação completa sobre a acusação de desperdício e uso extravagante do dinheiro público em seu rifle patenteado. Bomford não teve escolha, além de suspender todas as atividades de produção, deixando pendentes todo um teste de campo completo dos rifles e uma inspeção externa dos métodos de produção de Hall. Mais 2 anos foram gastos em reuniões com as comissões
de avaliação e na finalização das investigações, mas os relatórios finais foram defesas impressionantes de Hall. Depois de 5 meses de testes de campo, a comissão militar expressou sua convicção absoluta da superioridade dessa arma sobre qualquer outra arma de pequeno porte atualmente em uso e forneceu uma análise estatística de sua enorme superioridade em velocidade de tiro, precisão e durabilidade. A avaliação da produção foi ainda mais entusiasmada. O novo sistema de Hall foi considerado totalmente novo, com os resultados mais benéficos para o país. Os inspetores, todos homens experientes, nunca haviam visto armas feitas com tanta similaridade umas com as outras, que as peças, se trocadas, encaixam-se igualmente bem em qualquer outra arma. Eles realizaram uma experiência de trocar livremente peças de 200 rifles tiradas de diferentes lotes anuais de produção e descobriram que não conseguiram encontrar qualquer imprecisão em qualquer das peças. Aí tem uma foto aqui, olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem uma foto e eu vou ler a legenda desta foto para vocês. Uma das muitas etapas críticas no caminho para alcançar a manufatura de precisão foi determinar gabaritos precisos para cada peça. Este é a parte de um conjunto de gabaritos montado em 1841 para um rifle do arsenal de Springfield. As carabinas de John Hall tinham 63 gabaritos diferentes como esses, olha só. Veja de novo aí. No geral, declararam que o trabalho de Hall era muito superior a qualquer outra coisa que já vimos ou esperávamos ver na fabricação de armas de pequeno porte, especialmente por ser realizado em sua maior parte por meninos de 12 a 15 anos por salários baixos. A comissão concluiu com uma observação sobre as péssimas condições de trabalho de Hall e esperava que ele pudesse receber do governo patrocínio e o amparo que merecem seus talentos, sua ciência e sua engenhosidade. As esperanças da comissão foram em vão. Apesar de espetaculares, os relatórios de avaliação não conseguiram vencer a posição do Congresso e de Harper's Ferry. Beaufort pelo menos conseguiu proteger o contrato de Hall, apesar de ele ter sido renegociado em termos menos favoráveis. Quando as milícias estaduais exigiram ser equipados com os rifles de Hall em 1828, o contrato de produção maior do que qualquer um recebido por Hall foi para Simeon North, de Middletown. Não sei se é Simon. De Middletown, né, Connecticut. Em parte para minimizar o desapontamento de Hall, Beaufort nomeou o inspetor de produção de North. O início do relacionamento foi difícil. Quando Hall chegou a Middletown com todo o seu suprimento de gabaritos, declarou que a produção era inaceitável, mas North era um dos maiores armeiros americanos. Ele inventara a fresa mecânica e tentara fabricar pistolas com partes intercambiáveis desde 1807, e quando compreendeu a conquista de Hall, repetiu o sistema em sua própria fábrica. Levou mais alguns anos, mas em 1834, Hall e North, orgulhosos, demonstraram ao Departamento de Guerra que peças de Middletown e Harper's Ferry podiam ser misturadas e trocadas promiscuamente e remontadas com rapidez em rifles perfeitamente funcionais. Na época, Hall estava com mais de 50 anos e parece que tinha se cansado da luta. Nenhuma de suas inovações industriais era patenteável, já que todas haviam sido desenvolvidas enquanto ele trabalhava para o governo. Seu rifle, por melhor que fosse, aos poucos se tornava obsoleto e logo foi eclipsado por armas mais modernas de armeiros como Christian Sharps, o rifle Sharps, né? Talvez tenha sido o favorito das tropas da União, e B. Tyler Henry, cujo rifle Henry foi o protótipo para o duradouro Winchester. Hall continuou recebendo em silêncio um salário em Harper's Ferry, consertando e aperfeiçoando seu sistema até sua morte em 1841. Seu lugar na história aos poucos se reduziu a mera nota de rodapé, como um relato escrito nos anos 50. E em 1820, usando as técnicas de produção intercambiável de Whitney, produzia seus rifles em Harper's Ferry. A tradição mecânica americana. O fascínio americano pela produção por meio de máquinas é uma característica importante para sua caminhada rumo às primeiras fileiras das potências industriais. Um conjunto de tecnologias de produção desenvolvido por Hall, Blanchard e mais tarde homens como Thomas Warner e Cyrus Buckland no arsenal de Springfield foi chamado de prática de arsenal pelo historiador David Hornschel e foi um elemento-chave no Banco Genético Tecnológico Americano. Merritt Rosersmith identificou os muitos especialistas em máquinas que passaram por Harper's Ferry no tempo de Hall, cumpriram suas tarefas em Springfield e mais tarde tornaram-se administradores-chave em todo o panteão de grandes fábricas do Vale, a de Simeon North, Nathan Arms and Corporations, Robbins and Lawrence e a Brown and Sharp. Os laços entre North, que reproduziram o sistema de Hall, e Robbins e Lawrence eram muito próximos, e a intercambiabilidade perfeita dos rifles demonstrada por Robbins e Lawrence na exposição do Crystal Palace era um exemplo didático da tradição Hall. Brown e Sharp, cujas ligações com Hall passavam pela Robbins e Lawrence, demonstraram seu domínio da tecnologia nos anos 1850, quando produziram máquinas de costuras Wilcox e Gibbs com padrões militares de precisão. Deixa eu só marcar esses nomes aqui, né?
Mais tarde, mais importante que realmente alcançar a intercambiabilidade das peças era o compromisso e dedicação ao estilo totalmente Hall de ambiente de produção de precisão mecanizada. A grande fábrica de Samuel Colt, em Coatesville, em Hartford, Connecticut, que se tornou a marca do sistema americano nos anos 1850, é o exemplo característico. Colt era um fomentador e organizador, não um engenheiro que em uma época ganhou a vida realizando exibições de gás hilariante. Ele desenvolveu suas armas de repetição em meados dos anos 1830, mas sua oportunidade não surgiu até a Guerra Mexicana de 1846 a 1848, quando seu projeto de pistola caiu nas graças de Samuel Walker, lendário comandante dos Texas Rangers. Com o apoio de Walker, Colt obteve uma renovação de patente em 1848 e montou sua própria fábrica. Para administrá-la, recrutou Elisha K. Root, gerente de uma fábrica de machados e ferramentas. Colt fez o anúncio com sua habilidade típica no estilo George Steinbrenner. Elisha Root seria o mecânico mais bem pago na Nova Inglaterra, se não em todo o país. Que da hora essa história, hein? Root era um grande fabricante que fez contribuições importantes para a tecnologia de forja e usinagem e criou um dos mais importantes e destacados dos primeiros ambientes de fábrica americanos. Como disse um historiador, o crédito pelo revólver é de Colt, pela forma como era fabricado, principalmente de Root. Apesar de nunca ter alcançado o mesmo nível de precisão obtido por Hall, todas as características básicas de produção de armas leves estavam presentes na fábrica de Root. Projetos precisos, maquinário para funções específicas, gabaritos detalhados, inspeções em múltiplos níveis. Como observou o engenheiro britânico que visita a fábrica de Root, é impossível ver todo aquele processo sem se tornar um engenheiro melhor. A influência do Vale foi muito além da metalurgia. Alexander Holley, o maior engenheiro siderúrgico americano dos anos 1870 e início dos anos 80, responsável por quase todos os projetos de usinas siderúrgicas americanas, era um verdadeiro filho do Vale e quase certamente conhecia Root. Eles eram da mesma região de Connecticut. E o pai de Holley, que cumpriu um mandato como governador do estado, era um fabricante de cutelaria como Root. As usinas de Holley eram radicalmente diferentes daquelas do exterior, exibindo todas as características da tradição mecânica americana mais ampla, processamento contínuo, mecanização de processos manuais pouco confiáveis e o estilo de John Hall de criar uma nova concepção para um processo por meio dos menores e mais finos detalhes de produção. Visitantes britânicos das usinas siderúrgicas americanas ficavam assombrados não apenas com seu tamanho e velocidade, mas com a visível ausência de trabalhadores. Os métodos de arsenal alcançaram todo seu esplendor com a ascensão da sociedade americana de consumo de massa nos anos 1880. Na verdade, fez com que essa fosse possível. Isaac Singer era um gênio de marketing que conquistou o domínio mundial para suas máquinas de costura. Apesar de não produzir com padrões militares de precisão, conduzia um sistema de fabricação bem organizado que vigorou até cerca de 1880, quando as vendas ultrapassaram a marca dos 500 mil e Singer de repente se viu com terríveis problemas de peças de reposição. No ritmo do crescimento de sua empresa, o mundo não podia fornecer os trabalhadores qualificados para manter suas exigências do serviço e consertos. Outras empresas, como a McCormick e a Ball Glass Corporation, enfrentaram com coragem seus problemas mais ou menos na mesma época que Singer, enquanto Colt tinha feito o mesmo uma década inteira antes. E sempre, uma vez atrás da outra, os homens que eles chamaram para reaparelhar suas fábricas e enxugar seus processos descendiam diretamente das velhas Robbins Lawrence, Nathan Ames e outras empresas de ferramentas do Vale do Connecticut, os autênticos criadores do verdadeiro sistema americano mais de meio século antes. A lista de benefícios resultantes poderia estender-se indefinidamente. Produzir por meio de máquinas peças de motor a vapor medidas em centésimos em vez de 16 avos de polegada aumentou a eficiência do combustível e a potência desenvolvida. O impulso rumo à precisão destacou oportunidade de melhoria em aços de corte, ligas metálicas, lubrificantes, trens de engrenagem para máquinas e um número sempre crescente de outras indústrias satélites. Talvez mais importante tenha sido um estilo de solucionar problemas. Os americanos tipicamente pensavam nas máquinas como o primeiro recurso para resolver seus problemas, parte integral de quase todo o processo de produção. Isso foi um fator dos mais importantes no caminho aparentemente fácil para a produção em escalas antes inimagináveis. A reação britânica. As demonstrações do Crystal Palace por Colt e Robbins Lawrence chegaram em uma época em que os funcionários do governo e os militares britânicos estavam lutando com o lado negro da glória imperial. A conquista exigia exércitos enormes e gigantescos suprimentos militares, e os armeiros britânicos não estavam conseguindo acompanhar o ritmo. A produção tinha se expandido muito, mas ao custo de uma redução preocupante na qualidade. A noção de peças intercambiáveis era especialmente atraente, já que exércitos enviados para locais muito distantes não podiam contar com os artesãos qualificados necessários para manter as armas feitas à mão em boas condições. Mas mesmo funcionários do
governo que acreditavam nos americanos foram surpreendidos pelo radicalismo das inovações. Os procedimentos na indústria de armas britânica eram razoavelmente típicos da metade do século XIX. A indústria baseava-se em trabalho manual qualificado e incluía pelo menos 40 profissões diferentes, cada uma delas com seu próprio sistema de aprendizagem e organização. Os armeiros estavam concentrados em Birmingham. Havia cerca de 7.500 no local, no total, aliás, cerca de metade deles produtores de peças, o restante empregado como montadores ou finalizadores, geralmente os homens mais habilidosos. Sob contrato típico, cada uma das profissões produzia seu próprio tipo de peças, que eram enviadas para inspeção do governo antes de serem repassadas aos finalizadores para montagem. A tarefa de acabamento mais trabalhosa era a produção de coronhas, que consumia cerca de 1/4 de todos os finalizadores, enquanto os homens mais habilidosos eram os montadores de fecharia. A fecharia, mecanismo-chave de disparo, era a parte mais complicada, e os homens que a montavam passavam anos como aprendizes, aprendendo a montar pacientemente e à mão suas 40 e tantas peças diferentes para criar uma unidade completamente montada com uma operação suave e consistente. Quando os americanos descreveram tranquilos das coronhas feitas à máquina e fecharias que não exigiam encaixes complicados, parecia que tinham fumado ópio. Defensores militares e parlamentares da reforma foram muito encorajados pela reabertura da fábrica, pela abertura da fábrica britânica de Colt em 1853. Foi a primeira fábrica de Colt totalmente projetada por Root e atraiu um fluxo permanente de peregrinos industriais. Os comentários pasmos dos engenheiros britânicos são impressionantemente parecidos com os dos executivos americanos da indústria de automóveis em primeira visita à fábrica japonesa nos anos 70 e 80. Um visitante declarou uma sindicância oficial que a fábrica de Colt produzia um efeito muito impressionante do qual jamais me esquecerei. A primeira impressão me humilhou consideravelmente. Foi apresentada de tal forma uma fantástica ampliação do que eu tinha por princípios corretos, uma ampliação geral e magistral que fez com que eu me sentisse muito atrasado. Naquelas ferramentas americanas, há uma maneira de ir direto à questão com senso comum que me deixou impressionado. Há grande simplicidade, não há ornamentos, o aparo dos cantos ou polimento, mas os resultados são precisos e acurados. O segundo acontecimento importante de 1853 foi uma importante exposição industrial em Nova York, planejada como resposta à grande exposição do Crystal Palace. O parlamento enviou uma delegação para ver em primeira mão e os dois homens escolhidos como líderes da delegação demonstram a seriedade da viagem. Eles eram George Wallace, principal educador britânico das artes industriais, e Joseph Whitworth, provavelmente o maior especialista britânico em máquinas e equipamentos. Para o benefício posterior da história, a exposição americana foi um fiasco de organização, e quando a delegação Whitworth Wallace chegou a Nova York, a exposição ainda não fora inaugurada, o que levaria ainda 6 meses para acontecer. Em vez de perder a viagem, os dois homens dividiram suas prioridades de pesquisa e empreenderam viagens separadas pelo país em uma tentativa de obter uma visão compreensível da perícia industrial americana. Eles cobriram milhares de quilômetros, cada um deles fazendo várias viagens de um lado para o outro, visitando fábricas por todo o país, em praticamente toda indústria importante, observando e anotando com cuidado métodos e estatísticas, a organização do trabalho, a atitude dos trabalhadores e as condições sociais das fábricas. Os dois escreveram relatórios que forneceram um extenso testemunho para a investigação parlamentar. Os relatórios são laudos informativos sem par, compilados por especialistas extremamente bem qualificados e desinteressados. Sua principal conclusão, como resumida por um grupo parlamentar, foi que, na adaptação de aparatos especiais para uma única operação em quase todos os ramos da indústria, os americanos exibem enorme engenhosidade combinada com grande energia e motivação que, como nação, nós faríamos bem em imitar se quisermos preservar nossa posição atual no grande mercado mundial. Whitworth ficou especialmente impressionado com a perícia americana nas máquinas de trabalho em madeira, a máquina de coronhas de Blanchard sendo apenas um caso mais avançado. Em nenhum ramo da manufatura, a aplicação de máquinas de economia de trabalho produz por meio simples resultados mais importantes do que no trabalho com madeira. A madeira obtida na América em qualquer quantidade aqui é aplicada para todo o propósito possível e sua manufatura recebeu a atenção que sua importância merece. Muitas fábricas em várias cidades ocupam-se apenas em fazer postes, janelas ou escadas por meio de máquinas que trabalham sozinhas, como planas, máquinas para produzir espigas e encaixes e furadeiras. Em uma dessas fábricas, 20 homens faziam portas com almofadas ao ritmo de 100 por dia. Entretanto, para os objetivos do parlamento, as descobertas mais importantes vieram das visitas de Whitworth aos produtores de armas do Vale do Connecticut e aos arsenais de armas leves do governo, onde ele documentou toda a realidade da intercambiabilidade estrita. Em Springfield, ele insistiu em ver demonstrações repetidas em que rifles de diferentes lotes anuais de produção eram desmontados, tinham suas peças misturadas e eram remontados sem qualquer ferramenta especial.
Ele também registrou minuto a minuto os cronogramas de produção e a produtividade da mão de obra, quando relatou que o tempo gasto para produzir uma coronha de rifle acabada era de cerca de 22 minutos, incluindo cerca de 2 minutos de intervenções manuais, em comparação ao meio-dia ou mais gasto por uma equipe de artesãos habilidosos da Inglaterra. Todos ficaram de queixo caído. A montagem final, o trabalho que na Inglaterra estava espalhado entre mais de 12 tipos de ofícios envolvidos na finalização, cada um deles exigindo anos de treinamento, levava apenas entre 3 e 3 minutos e meio, sem ferramentas especiais ou instruções. Houve quem zombasse dos americanos que afirmavam fazer tais coisas, mas Whitworth não ia ser posto de lado com tanta facilidade, mesmo se com isso estivesse realmente condenando ao ferro velho várias ocupações valorosas na produção de metal na Grã-Bretanha. O parlamento e o sistema militar merecem crédito por ter, diante dos protestos ultrajados de Birmingham, compreendido o problema e criado um novo arsenal do governo, localizado em Enfield. Ele foi totalmente construído com base em princípios de arsenal americanos e equipados com farto suprimento de máquinas americanas compradas principalmente da Nathan Ames e da Robbins Lawrence. Uma medida de compromisso com os princípios corretos foi a contratação de James H. Burton, um americano que aprendeu seu ofício com John Hall para instalar a fábrica de Enfield e cuidar de sua operação inicial. Foi Enfield, claro, que produziu o famoso rifle Enfield, o sustentáculo do Império para toda a era vitoriana. Vamos lá. O homem que administrou todo o processo com habilidade da organização das visitas iniciais aos Estados Unidos, passando por sucessivas investigações parlamentares, a dedicação a Enfield e a sua construção e lançamento, era um esplêndido funcionário do governo chamado John Anderson. Sabendo que a Enfield já estava a caminho, ele declarou com orgulho sua opinião sobre o que estava em jogo. As máquinas americanas são tão diferentes das nossas e tão ricas em sugestões que, quando totalmente organizadas, deveriam ser abertas para o estudo dos produtores de máquinas do reino. Algumas horas em Enfield vão mostrar que logo teremos de lidar com adversários perigosos dos americanos que demonstram uma originalidade e um senso comum na maioria de seus sistemas que não podem ser desprezados, mas ao contrário, devem ser copiados ou aperfeiçoados. Anderson viveu uma vida longa, fez muitas outras contribuições às técnicas britânicas de produção de armas leves e acabou o sagrado cavaleiro, mas deve ter ficado desapontado com o impacto da experiência de Enfield. Com exceção dos militares, os fabricantes britânicos eram muito menos ansiosos e demoraram bem mais para adotar o sistema de arsenal ou o sistema americano. As experiências divergentes eram fonte de muito comentário de observadores britânicos e americanos da época e até hoje despertam grande interesse dos historiadores. Bom, pessoal, continuando a leitura aí. O que fez com que os Estados Unidos fossem diferentes? Um analista britânico avaliando as relativas posições técnicas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha em meados do século podia ser em erro afirmar que não havia motivo para pânico. O país-mãe ainda desfrutava de grandes vantagens sobre sua ex-colônia rústica. O trabalho americano em madeira era, na verdade, engenhoso. Banheiros e tonéis, ceifadeiras e até ferramentas mecânicas eram construídos principalmente de madeira e couro. Mas se alguém acreditasse que o futuro estava no aço, os americanos ainda não tinham sequer entrado em campo. Praticamente todos os produtores americanos de ferramentas de corte contavam com aço de Sheffield. As fábricas britânicas forneciam peças acabadas ou em estado bruto para serem ajustadas e acabadas localmente. Os armeiros americanos voltaram-se para fornecedores de aço americanos no início da Guerra Civil, mas retornaram à situação anterior assim que a guerra terminou. E mesmo com toda a sua alardeada superioridade na produção de armas de fogo, o Norte importou 80% de suas armas no primeiro ano da guerra. Podia-se falar o mesmo dos motores. As fábricas americanas eram em sua maioria movidas a água, mas a onda do futuro sem dúvida era o vapor, e as ferrovias e linhas de barcos a vapor compravam motores britânicos. À véspera da Guerra Civil, a maior indústria manufatureira dos Estados Unidos eram os têxteis de algodão, e os britânicos podiam ter um conforto amargo no fato de as fábricas americanas funcionarem principalmente com tecnologia britânica roubada. Mas a surpresa da exposição americana no Crystal Palace disparou alarmes. As habilidades avançadas na manufatura de precisão eram tão chocantemente inconsistentes com a percepção comum dos Estados Unidos que sugeriram uma aceleração econômica repentina. Na verdade, se as informações sobre as condições macroeconômicas nacionais estivessem disponíveis, ingleses preocupados seriam vistos exatamente a aceleração que temiam. A renda per capita americana saltara de 2/3 do nível britânico em 1830, quando estava atrás de países como Portugal, França e Canadá, para uma virtual equivalência com a Grã-Bretanha em 1860, muito à frente do país seguinte na lista. A ênfase de Whitworth na produção prodigiosa das fábricas americanas mecanizadas em indústrias tão diferentes quanto a de corte de pedras e confecção de janelas implicava que a Inglaterra podia já ter perdido a corrida da produtividade. Pesquisas modernas sugerem que o ponto de ultrapassagem aconteceu ainda nos anos 1820. Em uma análise inteligente das causas da onda de crescimento americano, Whitworth sugeriu
uma lista que incluía a relativa escassez de trabalho, os grandes recursos naturais do país, apesar de observar que grandes áreas da nação eram bastante estéreis, a falta de resistência e inovação por parte dos trabalhadores, menor número de barreiras para abrir empresas e, mais importante em seu ponto de vista, a alta taxa de alfabetização da população apoiada por uma imprensa barata. Estudiosos modernos melhoraram e refinaram bastante a lista de Whitworth. A escassez de trabalho, por exemplo, pode ter sido um fator muito importante na mecanização das fazendas do meio oeste do que, digamos, na produção de armas de fogo. Quando para conseguir uma fazenda grande bastava praticamente pedir, sobretudo nos estados das pradarias, nenhum trabalhador do campo qualificado iria preferir ser assalariado. Como fazendas grandes tinham as mesmas janelas de tempo imperdoáveis para plantar e colher ditadas pelo clima quanto às pequenas, um fazendeiro ambicioso com falta de mão de obra não teria escolha além de se mecanizar. Em 1857, a Scientific American listou o maquinário mínimo necessário para uma fazenda de 400 hectares. Uma ceifadora mecânica, um rastelo puxado por cavalos, um arado puxado por cavalos, uma semeadora, uma debulhadora, uma máquina para separar grãos, um moinho portátil de grãos, um descascador de milho, um engenho a tração animal, uma niveladora, um rolo e 2 cultivadoras. Mas é muito mais difícil relacionar a mecanização de produção de armas à escassez de trabalho, pois tanto Springfield quanto Harper's Ferry pareciam ter um farto suprimento de artesãos qualificados. O medo de desemprego entre os artesãos de Harper's Ferry foi uma das principais fontes de problemas políticos de John Hall. A abundância de recursos naturais, sem dúvida, canalizou a tecnologia americana na direção da madeira de água como fonte de energia de fazendas grandes, mas o historiador Nathan Rosenberg sugere que isso também pode ter afetado o ritmo da mecanização. Na Inglaterra desflorestada, os trabalhadores deviam ter muito mais respeito por seus suprimentos de madeira do que os americanos, que eram de um desperdício prodigioso. O entalhamento manual conservava melhor madeira que as máquinas e as serras mecanizadas britânicas eram menores, mais finas e mais lentas que as americanas para poupar madeira. Whitworth também pode ter estado certo em relação à posição favorável aos negócios das leis americanas. Ele sugere, por exemplo, que as empresas de telégrafo podiam se organizar com muito mais rapidez que na Inglaterra, e, em consequência, a penetração do telégrafo era muito maior. E praticamente todos os observadores concordavam sobre a qualidade extraordinária dos trabalhadores americanos, a fluidez social do sistema industrial e uma média muito alta dos níveis educacionais. Os gastos americanos com a educação dobraram entre 1840 e 1850 e dobraram outra vez até 1860. O gasto por aluno subiu em cerca de 50%. Um fabricante britânico que tinha passado vários anos nos Estados Unidos relatou a um comitê de investigação. O inglês ainda não alcançou a flexibilidade de mente e a presteza que são exigidas para aprender algo novo. O americano rapidamente produz um artigo novo. Entende tudo o que você diz a ele tão bem quanto um inglês de faculdade. Ele ajuda o patrão com sua própria perspicácia e inteligência. Alfred Hobbs, o fabricante americano de fechaduras que tentara produzir na Inglaterra, também estava convencido de que os trabalhadores britânicos eram um importante obstáculo à produtividade. Nos Estados Unidos, se resolveram inventar uma máquina nova, todos os trabalhadores no estabelecimento vão, se possível, ajudar. Mas na Inglaterra era o oposto. Se os trabalhadores pudessem fazer algo para que a máquina desse errado, eles fariam. De maneira parecida, Whitworth admirava a presteza com que os trabalhadores americanos recebem novos implementos e o impulso que dessa forma eles inevitavelmente dão a esse espírito inventivo. O autor do texto do catálogo da exposição americana no Crystal Palace captou esse espírito com muita perspicácia. A falta nos Estados Unidos daqueles grandes acúmulos de capital que favorecem o gasto de grandes somas em artigos de simples luxo e a distribuição geral dos meios de buscar as comodidades mais substanciais da vida conferem à produção da indústria americana um caráter diferente de muitos outros países. Tanto o trabalho manual quanto o mecânico são aplicados com referência direta a aumentar o número ou a quantidade de artigos apropriados aos desejos de muita gente e adaptados para promover o prazer dessa aptidão moderada que prevalece entre eles. Parece que realmente houve uma cultura da invenção nos Estados Unidos. Havia centenas de serrarias movidas à força de água em Massachusetts no fim do século XVIII, quando ainda eram raras na Inglaterra, em parte pela oposição dos serradores que controlavam o negócio de madeira na Grã-Bretanha. Os serradores chegaram a queimar uma serraria mecanizada nova em Manchester em 1825. A moagem de farinha por meio de moss em moinhos de água pouco mudaram na Inglaterra em centenas de anos, mas nos Estados Unidos, Oliver Evans patenteou um novo projeto radical para um moinho de farinha semiautomático em 1790, que foi amplamente licenciado. O desenho da patente mostra um engenho extraordinário de 5 andares com múltiplas correias e esteiras de transporte que podiam direcionar os grãos pelos caminhos de vários processos, dependendo da operação a ser executada.
Como explicou o folheto de licenciamento, o grão e as carnes são levados de um nível para o outro ou de uma parte do mesmo nível para outra. A carne é esfriada e as carnes de separação são operadas por máquinas, totalmente movidas pela força do moinho, o que reduz a metade a necessidade de mão de obra. Enquanto os britânicos inventavam teares e máquinas de fiar automáticas, os americanos aperfeiçoaram muitos projetos roubados dos britânicos, tornando-os mais rápidos e fáceis de operar, abrindo a indústria às mulheres jovens. Em uma década após a construção do primeiro tear mecânico americano por Lowell, a produtividade da indústria têxtil americana superava a da Grã-Bretanha em 10% ou mais. Os anos 1840 chegaram mesmo a ver o fenômeno dos corretores de patentes, homens que viajavam de carroça por áreas rurais em todo o país, demonstrando invenções recentes e pedindo novas ideias que, por uma comissão, eles botavam no papel e submetiam como pedido de patente. Foi Lincoln, no fim das contas, que disse: "Nós aqui nos Estados Unidos achamos que descobrimos, inventamos e aperfeiçoamos mais rápido que qualquer nação europeia. Na verdade, pode ter havido uma espécie de loucura por patentear algo. Depois que Asa Waters patenteou uma forja a martelo mecânica, um concorrente resmungou: eu não ia pensar em pedir uma patente para aplicar uma pequena mudança na solda de um cano de espingarda nem de algo para fazer uma lâmina de enxada. Parece que há um fanatismo estranho em ação sobre algumas pessoas para conseguir patentes por uma coisa simples. Isso lembra algumas das patentes de software muito estranhas que foram emitidas durante a bolha de tecnologia dos anos 1990. A novidade fundamental do sistema americano sugere que ele nasceu de um ambiente tecnológico único. Veja a trajetória da máquina de fazer corões de Blanchard. A rede de aficionados por máquinas, que espalhou a notícia do que estava sendo feito antes mesmo de ele terminar, a receptividade instantânea de suas ideias e a criação rápida de um projeto de pesquisa e desenvolvimento para criar uma solução de produção completa, a cultura da inovação com o apoio de um processo rápido de obtenção de patentes e amplo licenciamento, a forma como boas ideias irradiavam e interagiam umas com as outras, como a do torno para produzir canos de armas de fogo de Waters para a máquina de corões de Blanchard e depois para ambientes de produção totalmente mecanizados por meio de trabalho de Hall, de homens como Buckland em Springfield, e grandes especialistas em máquinas e equipamentos reconhecidos como North, Ames e Robbins em Lawrence. E um elemento-chave para todo o processo era um consenso entre o governo e os militares de que a tecnologia avançada era uma prioridade internacional. E tudo isso era movido pelo sentido de oportunidade. O principiante, prudente e sem dinheiro de Lincoln podia lutar e conseguir se transformar em um homem de negócio independente. O que Lincoln não previa que é explorar a inovação americana e exigir empreendimentos em escala maior do que ele poderia ter imaginado. Na verdade, o caminho para sua criação seria cheio de percalços. Aí tem uma foto aqui, veja só. Tem uma imagem aí. Aí é um esquema do moinho de grãos patenteado por Oliver Evans, extraído de um folheto de licenciamento de 1797. A esteira transportadora alta à esquerda leva os grãos até a área de armazenamento. Um sistema de comportas e dutos faz com que elas passem por vários processos, incluindo moagem, limpeza, aquecimento, resfriamento e separação, e cada um deles poderia fazer múltiplas repetições. O moinho era movido pela força da água e o folheto afirmava que ele reduzia as despesas de mão de obra em pelo menos a metade. 3. Capitalismo bandido. A noite gelada no rio Hudson cobria suas águas negras com um turbilhão de névoa branca. Em 1868, suas margens eram escuras e aquele barquinho com 2 marinheiros e 2 passageiros circulava sem rumo, depois de se perder no rio encrespado. De repente, uma balsa surgiu no meio do nevoeiro como um navio fantasma, inundando o barco com água congelada e quase o fazendo afundar. Quando finalmente os marinheiros deixaram os passageiros que estavam sob sua responsabilidade nas docas em Jersey City, Jay Gould estava ensopado e tremia dentro de seu sobretudo como se fosse um cachorro molhado. Seu sócio, Jim Fisk Jr., um homem corpulento, extrovertido e de joias extravagantes, exibia sua costumeira personalidade barulhenta e bem-humorada. E por que não? Eles tinham enganado os homens do xerife em Nova York, haviam reservado todos os quartos de um andar em um bom hotel, possuíam $7 milhões em dinheiro, e Josie Mansfield, a atriz preferida de Fisk na época, que dizia-se, deixava os homens bobos com sua beleza, de volumes um tanto fartos. Em breve iria se juntar a eles. O dinheiro tinha sido tirado dos cofres da Erie Railway, apesar de a maior parte dele possivelmente pertencer ao nêmesis de Gould e Fisk na época, o Comodoro Cornelius Vanderbilt. Mas se alguém rastreasse esse dinheiro até sua origem, veria que na verdade ele pertencia a investidores europeus. O fim dos anos 1860 foi uma época cruel, indisciplinada e explosiva. A enorme gestão de gastos federais durante os anos de guerra provocaram uma disputa enlouquecida por riqueza e uma pandemia de corrupção. Todo o sistema físico, comercial e financeiro estava tenso em meio a uma competição acirrada. Mesmo quando os gastos
federais, que se reduziram depois da guerra, entrou dinheiro estrangeiro. Entre 1855 e 1865, o investimento estrangeiro líquido nos Estados Unidos tinha dobrado. Nos 10 anos até 1875, ele triplicou. A maior parte dele vinha da Inglaterra. A prosperidade vitoriana apoiava-se no compromisso pétreo do primeiro-ministro William Ewart Gladstone, com a moralidade vitoriana dos assuntos econômicos, disciplina fiscal, livre comércio, devoção firme ao ouro e baixas taxas de juros. O retorno nos títulos britânicos, aliás, caiu constantemente de mais de 6% durante as guerras napoleônicas para 2% dos anos 1880. Mas a prosperidade estável podia ser tediosa, sobretudo para filhos e filhas aventureiros na classe alta, que se sentiam pressionados pelos retornos modestos de seus meios de subsistência. As classes endinheiradas gananciosas foram atraídas irresistivelmente para Wall Street nos anos 1870 e para um negociante jovem e inteligente como Gould. Eles pareciam carneiros enfileirados até o horizonte, pedindo para ser tosquiados. Gould e Fisk foram forçados a se retirar para a austeridade de um hotel de Jersey City, porque estavam no meio do processo de arrancar uma das maiores ferrovias do país e uma das maiores empresas das mãos de Vanderbilt e dos outros acionistas da Erie. O episódio foi ainda mais chocante por ter sido concebido por Gould, ainda com pouco mais de 30 anos e praticamente desconhecido em Wall Street, enquanto Vanderbilt era um homem mais rico e talvez mais poderoso do país, com longa experiência em mercados financeiros. Ainda assim, foi Gould quem ficou com o prêmio, apesar de Vanderbilt ter provocado tamanha devastação no processo que a ferrovia era um bem danificado quando Gould assumiu o controle. De nossos 4 jovens magnatas, Gould e Rockefeller foram os primeiros a ter sua presença notada nos anos imediatamente posteriores à guerra. Morgan, de volta à firma de seu pai, fazia rápidas aparições eventuais, enquanto Carnegie tinha deixado a ferrovia Pensilvânia e estava em busca de uma carreira, apesar de estar ganhando rios de dinheiro no processo. Em 1870, entretanto, Rockefeller já havia se tornado a figura mais poderosa do negócio do petróleo, enquanto as guerras da Erie de Gould no fim dos anos 1860 foram um ensaio para as estratégias que o transformaram no principal administrador de ferrovias dos anos 1880. Em um padrão que tornaria a repetir várias vezes, Gould assumiu o controle da Erie, explorando mercados financeiros imaturos e então desorganizando violentamente os modelos de negócios confortáveis de seus concorrentes. As guerras de preço e os investimentos em proteção frenéticos resultantes ajudaram a impulsionar o estilo de desenvolvimento ferroviário, que não poupava recursos e avançava com força que caracterizou o último quarto do século XIX. Conservadores como Morgan deploravam seus métodos, mesmo quando ambicionavam seus negócios, mas o sistema nacional jamais teria se desenvolvido de forma tão rápida sem as provocações de Gould. Ópera bufa. A ferrovia Erie foi uma saga de grandes proporções e decepções transformada por uma conquista extraordinária. Criada por um ato especial do Legislativo em 1832 para ligar o oceano e aos lagos, seus fundadores subestimaram muito os desafios da engenharia para construir uma ferrovia por entre as montanhas rochosas cortadas por rios no oeste de Nova York. A ferrovia precisou de quase 20 anos para alcançar o lago Erie, em um ponto a cerca de 80 km de Buffalo, e o custo foi 6 vezes maior que as estimativas originais. A ferrovia teve uma história cheia de azar e decisões execráveis. Suas finanças eram uma desgraça permanente e seus títulos nada confiáveis. Um arroubo importuno de mesquinharia em 1841 não permitiu que ela obtivesse uma rota direta para a cidade de Nova York. Em vez disso, ela terminou na margem oeste de Hudson. Assim, os fretes com destino à cidade tinham de ser descarregados, fracionados e transportados por barcas a partir de Jersey City. Cruzar aquele terreno difícil com a tecnologia dos anos 1840 deixou uma herança de subidas íngremes, pontes instáveis, poucos locais com trilhos duplos para viagens seguras nos 2 sentidos e a bitola errada, uma muito larga que infelizmente aumentou de forma substancial o custo das linhas e dos carros. Gould foi levado para as guerras da Erie, como ficaram conhecidas em 1867, quando algumas das ações da ferrovia que sua corretora mantinha em nome de investidores ingleses foram solicitadas durante uma batalha pelo controle da empresa. Havia 3 facções na luta: Daniel Drew, Cornelius Vanderbilt e um consórcio de investidores de Boston, que incluiu o então presidente da Erie. Vanderbilt e Drew tinham muita estrada. Os dois estavam na casa dos 70, homens duros e incultos que tinham feito suas primeiras fortunas no negócio de navegação a vapor no rio Hudson. Nenhum deles era um modelo de conduta. Vanderbilt era um sujeito grosseiro e violento. Violar empregadas fazia parte de sua rotina habitual e uma vez mandou sua mulher para um asilo de loucos quando ela protestou contra uma mudança de residência. Drew era um homem vil e resmungão, um inimigo cruel e aliado traiçoeiro. Enquanto Vanderbilt era um homem de negócio e um administrador de ferrovia, talentoso, Drew preferia ganhar dinheiro enganando seus próprios acionistas. Alguns anos antes, Drew tentara pegar Vanderbilt em um de seus bear raids, Drew foi por muitos anos tesoureiro da Erie. Uma de suas táticas favoritas era emprestar dinheiro para a Erie sair de uma situação difícil, normalmente provocando uma alta nas ações. Ele recebia uma nota pelo empréstimo e um lote secreto de ações. Quando as ações subiam, ele as vendia a descoberto, utilizando ações emprestadas.
No momento de cobrir, ou seja, devolver as ações emprestadas, lançava seu lote secreto no mercado, derrubando o preço, assim podia comprar as ações emprestadas na baixa e garantir o lucro que fizera na alta. Mesmo pelos padrões éticos frouxos da época, isso era considerado repreensível. Alguns anos antes, Drew tentara pegar Vanderbilt em um de seus bear raids patenteados na Erie, mas o Comodoro foi mais esperto. Talvez em respeito a seus anos de rivalidade no transporte por barcos a vapor, aliás, Vanderbilt permitiu que Drew mantivesse seu lugar no conselho da Erie, acreditando que ele iria ajudá-lo em sua investida para assumir o controle da Erie. Ele queria suas conexões nos Grandes Lagos com a coleção de ferrovias que ele estava consolidando sob a bandeira da New York Central. O grupo de Boston estava à procura de uma conexão similar para a sua linha da Nova Inglaterra, e além disso, ele estava desesperado pela assistência financeira da Erie. As razões de Drew para se opor em segredo a Vanderbilt, após aceitar seu favor, são obscuras. Talvez manter sua palavra fosse romper demais com o ápice de toda uma vida, especialmente quando ele podia ganhar dinheiro com transações contra a estratégia de Vanderbilt. A primeira aproximação de Drew com Gold veio por intermédio da firma de Jim Fisk. Fisk era um jovem fazendeiro da Nova Inglaterra, um ano mais novo que Gold, que fora mascate trabalhador braçal de circo antes de ficar rico com contrabandista de algodão durante a guerra. Drew ficou impressionado com a audácia com que ele entrou em seu escritório um dia com uma oportunidade de negócio. Depois de fechar o acordo, ajudou-o a se estabelecer como corretor de ações. Fisk era um sujeito engraçado e palhaço, generoso, engraçado e leal. Mulherengo, bom garfo e elegante, gastava prodigiosamente em tempos bons e ruins. Inescrupuloso por completo, era um artista de desonestidade simpática, e qualquer lei ou convenção social virava uma oportunidade de transgressão estrondosa. Houve poucas duplas menos congruentes do que Fisk e Gold, mas eles tiveram uma conexão praticamente imediata. Gold deve ter identificado a inteligência astuta e o apetite por trabalho duro por trás daquela imagem de paspalho. Fisk trouxe um toque de humor a seus empreendimentos conjuntos. Certa vez, durante uma guerra de preço de frete de gado entre a Erie e a New York, Vanderbilt cortou os custos para o absurdo de 1 centavo a cabeça e riu vitorioso quando seus trens se encheram de reses, até descobrir que Fisk e Gold tinham assambarcado o mercado de gado e estavam ganhando uma fortuna com suas perdas no frete, ideia de Fisk, claro. Drew procurara por Gold apenas por causa das ações que ele controlava. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, Vanderbilt ia descobrir sua deslealdade e lançar uma batalha na bolsa pelo controle da Erie. Entretanto, chama a atenção no fato de que, assim que Gold entrou no jogo, ele parece ter se transformado no marechal de campo de Drew. Quando Vanderbilt, como era esperado, declarou guerra contra Drew no início de 1868 e começou a comprar ações da Erie no mercado, Gold em silêncio criou 10 milhões de dólares em títulos conversíveis, títulos que podiam ser trocados por ações que depositou na sua corretora e na da Fisk. À medida que Vanderbilt comprasse as ações da Erie, eles converteriam seus papéis e jogariam suas ações no mercado. Dessa forma, quanto mais ações Vanderbilt comprava, mais ações pareciam estar em oferta e mais o preço caía. Vanderbilt era um homem mais rico dos Estados Unidos, com uma fortuna avaliada em 100 milhões de dólares, mas sua riqueza estava imobilizada em suas empresas e conforme aumentava suas opções de compra, os joelhos do Comodoro visivelmente se curvaram. Só a ideia de sua bancarrota fez com que toda Wall Street tremesse em silêncio. Vanderbilt, como a maioria dos grandes operadores, tomava dinheiro emprestado para comprar ações de seus corretores que ficavam com as ações como garantias do empréstimo. Quando os preços das ações caíram, Vanderbilt teve de fazer depósitos em dinheiro para manter o valor da garantia do empréstimo. Eram grandes somas de dinheiro. A atualização dos valores de moedas com um intervalo de quase 140 anos é sempre aproximada, mas a regra prática para o fim do século XIX é multiplicar por 12 ou 13, então os 10 milhões de dólares transformam-se em 120 ou 130 milhões de dólares. E outro parâmetro, em 1869, 10 milhões de dólares eram cerca de 0,15% do PIB, equivalente hoje a cerca de 17 bilhões de dólares. Quando o corretor pede ao cliente cobertura financeira para as operações com margem, isto é, parte do valor de uma operação a termo na bolsa depositada pelo comprador como garantia de liquidação do negócio no prazo acordado. Esse aqui é o Jim, né? Olha só. Gentleman Jim Fisk era um patife barulhento, elegante, um bom garfo e um mulherengo, mas também era muito inteligente e leal a Jay Gold. Olha aí, a foto dele aí. Engraçado que tá lembrando um pouco o Roosevelt aqui. Surpreendido pelos acontecimentos, Vanderbilt percebeu a estratagema de Gold e solicitou a um juiz amigo, o Tammany George Bernard, uma ordem judicial contra as emissões de títulos conversíveis. A legislação que criou a Erie especificou meticulosamente o seu capital autorizado, mas Gold tinha argumentos para defender a legalidade dos papéis. Enquanto isso, Drew, Gold e Fisk estavam à procura de outros juízes para conseguir suas próprias ordens judiciais.
Mas Vanderbilt foi o mais rápido a chegar à corte e finalmente conseguiu uma ordem de prisão para todo o conselho da Erie, o que motivou a fuga tarde da noite para Jersey City. A aventura aquática no Hudson foi um tanto desnecessária. Naquele dia mais cedo, Drew partira em uma barca comum, mas Fisk insistiu que ele e Gold primeiro deviam fazer um jantar magnífico no Delmonicos para que ele pudesse divertir seus amigos com histórias de derrota de Vanderbilt. Da derrota de Vanderbilt, aliás. Agentes do xerife estavam nos seus calcanhares quando eles enfim correram para a Bahia e recrutaram o primeiro barco que acharam. Durante o tempo, a estratégia de Jersey City pareceu quase um sucesso. Vanderbilt estava gemendo sob o peso de suas opções de compra enquanto o preço das ações de Erie estava em queda livre. O processo legal estava congelado no mesmo lugar. Juízes adversários dos dois lados tinham indicado interventores, mas Gold, Fisk e Drew tinham dinheiro e todos os instrumentos corporativos. Fisk, é claro, instalado no hotel com sua Josie, estava aproveitando muito a vida com uma conta de despesas sem limites. Mas Drew estava muito ligado a Wall Street e Gold sentia falta da família. Depois de um mês, Gold encheu uma mala de dinheiro e levou-a consigo para Albany. Ele foi preso por um breve período, mas com a ajuda de propinas daquela mala ficou fora da cadeia e montou escritório e um quarto de hotel para receber os legisladores. Os representantes de Vanderbilt abriram seus escritórios em outro andar do hotel. Gold e sua mala eram muito convincentes. Em menos de uma semana, a legislatura aprovou uma lei retroativa que autorizava as manobras financeiras da Erie e ele tinha comprado o juiz de Vanderbilt, que emitira a ordem de prisão, permitindo que retornasse à cidade livre e triunfante. Um diário mantido pelo auditor da Erie, funcionário de longa data de Gold, mostra que Gold e Fisk distribuíram quase $600 mil durante a primavera e o verão de 1868, ou cerca de 7 para 8 milhões de dólares em valores atualizados em despesas jurídicas e similares. Entre os beneficiários importantes estavam William M. Boss Tweed, que também era um senador do estado, e Peter Sweeney, o braço direito de Tweed. Forçado a fazer a paz, Vanderbilt finalmente conseguiu arrancar, aliás, um pacote de dinheiro de recompra de ações no valor de cerca de 9 milhões de dólares, limpando o tesouro da Erie. Mas Erie sem recursos não interessava a Drew, por isso ele abriu mão de seu assento no conselho com Vanderbilt e o grupo de Boston. As eleições no outono devolveram o conselho da Gold, incluindo tanto o Tweed quanto Sweeney. Gold, foi nomeado presidente e logo nomeou Fisk controlador. Fisk, Gold e um advogado complacente, Franklin Lane, formaram a maioria do comitê executivo, deixando Gold, na prática, no controle total da Erie. Nos 7 anos desde que Jay Gold chegara em Nova York, como um ex-curtidor quase falido, tinha progredido muito. Ele estava com 32 anos de idade. Gold e Fisk logo aumentaram o porte de suas fraudes. A sede da Erie foi mudada de um local apropriado na parte baixa de Manhattan, perto do rio, para escritórios alugados em Uptown, em um teatro de mármore que pertencia a Fisk e a Gold, comprado com dinheiro da Erie. Para Fisk, era um sonho adolescente de paraíso. Ele esbanjou uns 2 milhões de dólares em reforma e redecoração, divertiu-se com as coristas lá de baixo e torrou o dinheiro da Erie para sustentar seu novo papel de empresário teatral em meio expediente. Uma casa para Josie Mansfield, convenientemente localizada na mesma rua, fazia parte do pacote. Entretanto, ao contrário de Fisk, Gold na verdade estava interessado em administrar a Erie. Mais importante, ele tinha uma estratégia. Mesmo em seu estado gravemente ferido, a Erie era toda a plataforma que ele precisava para dar lições ao resto das ferrovias do Nordeste, incluindo a New York Central de Vanderbilt e a famosa Pensilvânia, sobre o que realmente se tratava o negócio deles. Corsário ferroviário. O preço dos assentos nos aviões é a razão para que a executiva moderna em viagem de negócios se veja espremida em uma poltrona no meio ao lado de um avô que pagou um quinto do preço pelo mesmo bilhete. Quase todos os custos de um voo comercial estão incorridos quando o avião decola, independentemente de quantos passageiros estão a bordo. Como toda receita extra é quase margem de lucro pura, faz sentido encher as poltronas vazias por praticamente qualquer preço, e as empresas aéreas usam modelos de precificação que ajustam as tarifas de forma contínua para garantir o máximo de ocupação e carga. Com o fim do controle de tarifa nos anos 70, os preços mergulharam vertiginosamente, as milhas voadas decolaram e a maioria das empresas está constantemente se equilibrando na beira da falência. A economia das ferrovias é a mesma
mesmo das empresas aéreas, e Jay Gould pode tê-la compreendido com mais rapidez e clareza do que qualquer outro. A resposta mais comum na época para as guerras de preços era a formação de pools, ou acordos de preço da indústria, que sempre acabavam por desmoronar devido a trapaças. Em vez disso, Gould esperava controlar os preços com a criação de monopólios sobre regiões naturais de comércio. Praticamente assim que assumiu o controle da Erie, começou uma série agressiva de sondagens com a intenção de estabelecer o controle da Erie sobre uma grande faixa de território que se estendia para o oeste a partir da cidade de Nova York, abarcando as regiões de carvão, ferro e petróleo do norte e do oeste da Pensilvânia e as regiões agrícolas de processamento de alimentos a oeste e sul de Chicago. Havia 3 linhas tronco para o oeste na disputa desse ambicionado corredor de tráfego entre o meio oeste e a costa leste, a Erie, a Pensilvânia e a New York Central de Vanderbilt. Cada uma delas controlava rotas que mal cobriam metade da viagem entre a costa e Chicago. A segunda perna podia ser feita por qualquer uma de 4 linhas, uma das quais já tinha uma relação de trabalho próxima com a Erie. Das 3 restantes, todas elas pastiches de rotas menores, uma tinha leve queda para a New York Central, enquanto as outras 2 eram aliadas à Pensilvânia. Se todas as 4 rotas fossem dispostas em um mapa, elas seguiriam em 4 linhas paralelas, com a mais ao norte, acompanhando os grandes lagos, e a mais ao sul, atravessando a parte central da Pensilvânia. Mas de um jeito ou de outro, todas ofereciam conexões viáveis para Chicago e os campos de grão do oeste para qualquer das 3 linhas do leste que as controlassem. É curioso como, apesar de suas conexões com o oeste serem cruciais tanto para a Pensilvânia quanto para New York Central, nenhuma delas tomou, qualquer medida especial para defendê-las. A Pensilvânia tinha mesmo se livrado de suas participações nas conexões com o oeste. Seus executivos se orgulhavam de manter as dívidas baixas, de ampliar as linhas com cautela e de guardar dinheiro. Nos dias anteriores a Gould, isso era um exemplo de boa administração. Os cabeças das ferrovias eram como generais em tempos de paz que mantêm suas tropas alimentadas e seu equipamento em funcionamento, mas não têm a mínima ideia sobre manobras estratégicas ou posições vantajosas. Gould resolveu investir sobre as 4 pernas para o oeste e, ao mesmo tempo, como não confiava em contratos ou acordos de trabalho, precisava do controle executivo, o que era obtido por meio de arrendamento ou compras diretas. O problema é que ele não tinha dinheiro. Fecharam com Vanderbilt o acordo da Erie por apenas poucas semanas antes, e ordens judiciais e processos ainda estavam zunindo ao seu redor, como se fossem bolas de beisebol. Mas a falta de dinheiro nunca intimidara Gould. Ele podia, por exemplo, simplesmente comprar procurações, o que era possível no século XIX. Por um pequeno preço, Gould teria o direito de voto referente às ações por um período limitado. Um segundo truque era usar sua corretora para pegar emprestado grandes quantidades de ações antes de uma eleição do conselho e votar por elas por meio de corretores. Haveria muitos outros, uma manobra atrás da outra, enquanto Gould, sem fazer força, criava novos artifícios conforme a ocasião exigia. Seu padrão habitual era mover-se em silêncio, comprar ações por meio de várias contas de fachada, então surgir de repente em posição de controle, normalmente pouco antes de uma eleição de conselho. Ele quase conseguiu. Seu primeiro passo foi investir na rota já estabelecida da Erie para o oeste, a Atlantic and Great Western, com um arrendamento de longo prazo. Então, em apenas alguns meses, uma série de ações combinadas rápidas, mas bem disfarçadas sobre as ações de uma dúzia de ferrovias diferentes, o deixaram à beira de erguer um muro sólido que bloquearia todo o acesso de Vanderbilt e da Pensilvânia ao oeste. Ele tinha obtido controle total não apenas das rotas para o oeste da Pensilvânia, também controlava cerca de metade das linhas de conexão da New York Central, e estava prestes a assumir o controle de todas as outras, um pouco mais de tempo, e todos os principais serviços ferroviários para dentro e para fora do coração das áreas americanas produtoras de grãos, ferro, aço e petróleo estariam nas mãos de Gould. Vanderbilt e a Pensilvânia podiam construir mais linhas, é claro, mas isso levaria anos. Até lá iriam pagar um grande tributo a Gould. Em meio à sua Blitzkrieg contra Vanderbilt e a Pensilvânia, Gould também fez uma operação para tentar obter o controle de uma pequena linha férrea, a Albany Susquehanna. Deixa eu grifar isso aqui, porque esse nome é difícil. Albany Susquehanna, que não estava prevista. Deixa me grifar isso aqui. Isso marcou uma das primeiras aparições da Pierpont Morgan como banqueira de ferrovias. Pierpont conseguiu derrotar as forças de Gould em uma batalha picaresca que envolveu emissões de ações questionáveis, a guerra habitual de ordens judiciais, a expulsão de Jim Fisk e uma trupe de capangas de uma reunião de acionistas e uma batida teatral de locomotivas no meio do território em disputa. É notável que Junius tivesse alta consideração pelos esforços de seu filho, pois o J.S. Morgan Corporation era o banco de investimento da Erie e a empresa de Pierpont, claro, também era parte integrante da rede de Junius. É de se perguntar se Gould teria obtido sucesso contra Vanderbilt e a Pensilvânia se ele tivesse se movido com um pouco menos de habilidade, ou sem a mesma velocidade cegante e golpes impressionantes. A forma como agiu fez com que administradores de todas as empresas se sentissem atacados. Mesmo a Pensilvânia foi arrancada de seu torpor com um choque.
Tom Scott conduziu a acusação formal da Pensilvânia na legislatura de seu estado natal, que, nas palavras de um historiador, sempre praticou o mercantilismo estadual quando se tratava de sua empresa favorita. O dinheiro da Pensilvânia corria a rodo para garantir que os acionistas votassem contra Gold e induzia a legislatura, na verdade, a declarar ilegais as aquisições de Gold. Foi a mesma história em Ohio, onde tribunais e a legislatura uniram forças para impedir suas aquisições mais a oeste. Como Gold tinha demonstrado amplamente em Nova York, na falta de um projeto nacional de lei de valores imobiliários, as legislaturas estaduais podiam torcer os resultados como desejassem. Então, no verão de 1869, com suas guerras das ferrovias eclodindo por todos os lados e o resultado ainda pendente e equilibrado, Gold lançou ou foi arrastado para o infame Gold Corner de Fisk Gold. Corner, situação em que um investidor ou grupo de investidores controla a maior parte da oferta de uma ação, título ou commodity, podendo influir decisivamente sobre suas cotações. Um corner, ou assambarcamento do mercado, acontece quando há uma compra volumosa de papéis ou commodities que dá ao comprador o controle dos preços, e então aqueles que venderam a descoberto têm de pagar cotações extremamente elevadas para honrar seus contratos. Apesar de considerada ilegal na maioria das bolsas de valores, esta prática continua vigorando. Continuando. É um dos episódios mais notórios da história financeira dos Estados Unidos que demonstra não apenas o rasgo autodestrutivo de Gold, mas também a ilegalidade dos mercados financeiros americanos após a Guerra Civil e a corrupção escancarada. O Gold Corner fixou para sempre a imagem de Gold como o gênio do mal de Wall Street. E ainda pior da perspectiva de Gold, destruiu um aliado importante em suas guerras das ferrovias, o que acabou por fazer com que a balança pendesse contra ele. O Gold Corner. A mente de Gold percorria caminhos labirínticos e ele se voltou para os mercados de ouro como parte de uma estratégia para melhorar os fretes da Erie. Os grãos eram o maior produto de exportação americana em 1869. Negociantes compravam grãos de fazendeiros a crédito, vendiam para o exterior e pagavam os fazendeiros quando recebiam suas remessas de valores estrangeiras. A dívida com os fazendeiros era em greenbacks. É uma moeda fiduciária, ou seja, sem laço, emitida pelo governo americano para financiar a guerra civil. Impressa em papel verde, teve forte desvalorização ainda durante o conflito, acabou se tornando sinônimo de dólar americano. A dívida com os fazendeiros, então, era em greenbacks, mas a receita do exterior vinha em ouro, pois o dólar americano não era moeda aceita nos outros países. Levava semanas, às vezes meses, para completar uma transação, por isso o negociante estava exposto a mudanças na taxa de câmbio ouro-dólar americano durante esse período. Se o ouro caísse ou o papel moeda subisse, as receitas em ouro do negociante podiam não cobrir suas dívidas em dólar. A Bolsa de Ouro de Nova York foi criada para ajudar negociantes a se proteger contra esse risco. Usando a bolsa, um negociante podia tomar ouro emprestado quando fizesse seu contrato, convertê-lo em papel moeda e pagar seus fornecedores imediatamente. Depois pagava o ouro emprestado quando seu pagamento viesse algumas semanas mais tarde. Como era ouro por ouro, as taxas de câmbio não importavam. Para se proteger contra o default, a bolsa exigia garantias totais em dinheiro para emprestar ouro. Mas isso foi uma abertura para especuladores espertos como Gold. Se o negociante comprasse ouro e imediatamente o emprestasse, podia financiar sua compra com a garantia em dinheiro e assim adquirir grandes posições usando muito pouco de seu próprio dinheiro. Gold raciocinou que se conseguisse forçar a subida do preço do ouro, podia aumentar as receitas de frete da Erie. Se o ouro comprasse mais dólar americano, o trigo que era comprado em dólar pareceria mais barato para compradores estrangeiros e assim as exportações dos fretes aumentariam. E como a bolsa de ouro era extremamente jovem, os preços do ouro pareciam bastante manipuláveis, já que costumava haver apenas cerca de 20 milhões de dólares em ouro disponíveis em Nova York. Ele discutiu a ideia com Fisk, que estava cético. O governo Grant, que tomara posse em março, estava sentado sobre reservas de ouro de 100 milhões de dólares. Se o ouro começasse a subir de repente, prejudicaria os importadores que provavelmente iriam exigir que o governo vendesse ouro. Então Gold resolveu testar as intenções do governo. Ele fez amizade com Abel Corbin, Abel Corbin, tá? Um cavaleiro aposentado, um pouco trêmulo, que tinha se tornado recentemente cunhado do presidente e afirmava ter grande influência familiar. Em junho, quando Grant viajou para Nova York a caminho de Boston, Corbin ajudou a marcar um encontro com Gold e Fisk. O presidente foi convidado de Fisk no camarote particular da Erie na ópera. Na noite seguinte, os dois, junto com um amigo de Gold, Cyrus Field, o empresário do cabo transatlântico, receberam Grant e outros homens importantes para uma ceia em um barco a vapor da Erie. Como esses dois garotos do campo tinham chegado longe e rápido, segundo Gold, ele conduziu a conversa com delicadeza para a política monetária, o que provocou apenas resmungos de Grant sobre o excesso de ficção em torno da prosperidade do país. Essa bolha vai acabar estourando. Isso foi desanimador. O estouro de uma bolha significava menos dinheiro e ouro mais baixo. Corbin estava com o nariz tremendo com o cheiro de dinheiro.
Durante todo o verão, acompanhou nervosamente Gold e fez várias outras apresentações. Em 2 de setembro, Gold, em uma transação que Henry Adams chama de digna dos palcos franceses, comprou 1,5 milhão de dólares em ouro para Corbin, que foi aceito com delicadeza apenas por causa de uma mulher, minha esposa, nas palavras de Corbin, colocando-a galantemente em condições de ganhar mais 11 mil dólares a cada dólar que o ouro subisse. Esse pagamento costuma ser visto como exemplo de ingenuidade de Gold em acreditar no papo de Corbin, mas este fez por merecê-lo. Parece que Corbin de fato convenceu Grant a cancelar uma venda de ouro que planejava fazer no início de setembro e também arranjou pelo menos 2 TT-a-TT entre Gold e Grant. Tete-a-tete, aliás. No que se refere a propinas políticas, isso valia o dinheiro pago. Com garantia extra, Gold fez compras similares para um alto funcionário do Tesouro de Nova York, Daniel Butterfield, que tinha sido apresentado a ele por Corbin. Quando uma comissão parlamentar interrogou mais tarde sobre o propósito dessas transações, Gold respondeu sem rodeios, como costumava fazer. Conte a essa comissão por que comprou e entregou aquele ouro para esses dois homens sem que eles lhe dessem nada em troca. Que tipo de negócio é esse? Não, isso não está fundamentado em princípios de negócios. E fundamentado em que princípios o senhor fez isso? Fiz como um gesto de amizade. Foi para torná-los interessados em estabelecer a política do país? Achei que seus interesses seriam conduzidos por esse caminho. E o senhor considerou isso uma garantia extra, não foi? Sim, senhor. Gold começou a comprar grandes quantidades de ouro em setembro, mas sem impacto visível em seu preço. Como Gold, entre todas as pessoas, devia ter previsto, especulação gera especulação. Por mais que tivesse disfarçado sua transação, todo mundo sabia que era ele quem estava pressionando para cima o preço do ouro. Quanto mais comprava, mais exposto ficava aos que especulavam com a baixa, que lucrariam com uma queda, então vendiam a descoberta em toda alta, como Gold contou aos investigadores parlamentares. Eu não queria comprar tanto ouro, mas todos esses caras vendiam a descoberta, então para mantê-lo alto eu tinha de comprar, ou então desistir de demonstrar covardia. Eles vendiam isso o tempo todo. Nunca tive intenção de comprar mais que 4 ou 5 milhões em ouro. Não tinha intenção de assambarcar o mercado. Aí tem aqui, uma nota de rodapé. Para estourar bolhas, isto é, desacelerar um crescimento desordenado, elevam-se as taxas de juros. Em 1869, sem um banco central, o governo vendia ouro para reduzir o excesso de papel moeda, contando que menos dinheiro em circulação aumentasse as taxas de juros nos empréstimos. A combinação de um aumento no ouro circulante e escassez de papel moeda resultaria em valorização da moeda e queda do ouro. Gold então relutou, mas recorreu a Fisk. A afirmação de Fisk, de que entrou em cena só porque Gold era seu amigo, é totalmente verossímil. Ele ainda estava cético e ainda não sabia ao certo se o governo iria vender ouro se os preços começassem a subir. Fisk consultou Corbin, que disse a ele que a mulher de Grant tinha comprado uma posição em ouro. Isso não era verdade, mas Corbin estava esperançoso. Para confirmar a firmeza de Grant, Corbin escreveu mais uma carta em que exortava o presidente a não intervir nos mercados de ouro que Fisk fez com que fosse entregue em mãos. O mensageiro de Fisk localizou Grant em meio a uma viagem para a Pensilvânia. Ele entregou a carta. Aqueles eram tempos informais. Grant a leu e disse que não havia mensagem de resposta. O texto do telegrama do mensageiro, delivered alright, foi equivocadamente transmitido como delivered alright. Ponto alright. Então a tradução é entrega feita e entregue feito. Ficou com um ponto aí mudou tudo, né? Fisk pressupôs que Grant tinha topado. Os corretores de Fisk começaram a comprar pesado na segunda-feira, nossa senhora, 20 de setembro. Por toda a terça, os bears nervosos defenderam-se com o ouro sem baixar de 130, ou seja, 100 dólares em ouro, compravam 130 dólares ou mais em papel moeda. Então, na quarta-feira, Fisk entrou em cena. Sua figura resplandecente e intimidadora adentrou a bolsa confiante, alardeando os recursos ilimitados da turma do ouro, gabando-se que o presidente, sua esposa e funcionários da Casa Branca estavam na jogada, alertando sombriamente que o dia do ajuste de contas estava chegando para os Bears. Um verdadeiro corner representa a morte para os Bears. Um bear, analogia ao modo do urso atacar de cima para baixo. Quando acha que o preço de uma ação vai baixar, o especulador bear vende ações. Quem vende papéis a descoberto precisa comprá-los ou tomar emprestado outra vez quando vence o prazo do empréstimo. Com o passar da semana, as posições a descoberto cresceram para cerca de 200 milhões de dólares em ouro, provavelmente a maior parte disso devida a Gold e Fisk, que
que estavam emprestando todo o ouro que compravam. Os 20 milhões de dólares em ouro disponíveis estavam sendo emprestados e vendidos repetidas vezes, e à medida que os preços subiam, os bears entravam em um buraco cada vez mais fundo. Como Gold disse, enfastiado, abre aspas, o que levou o preço do ouro a subir tanto foi que esses bears ficaram com medo e começaram a se engalfinhar por ele. Os piores pânicos já produzidos foram bears, fecha aspas. Estes temiam que Gold e Fisk dessem um basta àquela ciranda e exigissem seu ouro de volta. Como a quantia devida era muito maior do que a que estava em circulação, o preço em teoria podia chegar ao infinito. O ouro fechou a quarta-feira em 141,5. Depois de gastar de 50 a 60 milhões de dólares em um único dia, os especuladores bull, que compram ações quando acham que ela vai subir, daí a analogia com o touro que ataca de baixo para cima, não demonstravam sinais de fraqueza. Fisk estava apostando 50 mil dólares com quem quisesse como o ouro chegaria a 145 na quinta-feira. O pânico baixou sobre a bolsa como uma nuvem ácida. A insistência de Gold em afirmar que nunca tentara assambarcar o mercado provavelmente era verdade, mas para um subversivo extravagante como Jim Fisk, sua teatralidade teria sido irresistível. Porém, agora as antenas de Gold estavam captando avisos. Os mercados financeiros estavam a todo vapor. Os telégrafos pulsavam com mensagens para Washington com pedidos de intervenção. Corbin estava cobrando de Gold seus lucros. Gold fez uma visita para ver como estava Corbin na manhã da quinta-feira e encontrou o homem em um estado de terror quase terminal. Os rumores de envolvimento oficial de um Gold Corner tinham chegado à Casa Branca e a mulher de Grant enviara a sua irmã, a senhora Corbin, uma carta forte em que exigia saber se aquilo era verdade. Corbin queria pular fora e sair com um lucro de 100 mil dólares. Gold prometeu as duas coisas, mas com a condição que Corbin ficasse em silêncio, pois, como dissera a Corbin, ele estaria acabado se a carta fosse revelada. Na verdade, Gold nunca pagou, deixando um Corbin sem recompensa e mergulhado no desprezo de seus parentes. Gold não podia fazer coisa alguma contra Fisk. O desempenho de Fisk tinha fascinado o mercado, e se ele exibisse qualquer traço de dúvida, todo o empreendimento iria desabar. Gold parece não ter tido remorso de abandonar Fisk. É necessário, no mínimo, admirar a clareza de sua mente. Na manhã de quinta, ele e seu sócio de corretagem, Henry Smith, desenvolveram uma estratégia que mesclava compras muito visíveis e vendas disfarçadas muito maiores para escoar seus títulos. O mercado fechou a quinta-feira a 143,25. Em meio a boatos de que Fisk iria exigir o ouro que lhe era devido na sexta-feira, forçando o cornering final. Na manhã seguinte, multidões começaram a se reunir cedo como para assistir ao espetáculo no Coliseu Romano. Quando os preços na abertura pularam para 145, Fisk mandou que um de seus corretores, Albert Spires, o forçasse até 150. Isso foi conseguido em um instante. Depois da abertura, o preço ficou por alguns minutos em 150, depois passou rapidamente dos 155. Fisk mandou que Spires comprasse ouro a 160. Compre tudo o que puder a 160. No meio tempo, Gold estava dizendo a Smith e outro corretor de confiança, Edward Willard, para acelerar suas vendas, pois o colapso era iminente. Ele visitara Butterfield, que tornara ali assegurar que Washington estava se mantendo firme. Mas Gold era um homem que manobrava por um mundo de mentiras e as mensagens tranquilizadoras de Butterfield só lhe diziam que devia vender mais rápido. Na verdade, Butterfield estava descarregando seu próprio olho em silêncio enquanto bombardeava o tesouro com relatórios sobre a crise. O telegrama informando o Tesouro de Nova York que Washington ia vender ouro foi enviado às 11h45. Um segundo telegrama foi enviado alguns minutos mais tarde por um serviço de telégrafo diferente por garantia. Por engano, a transmissão do primeiro deles não foi cifrada. Vendas grandes e repentinas por alguns corretores selecionados poderiam ter rompido o cornering alguns minutos antes que as notícias do Tesouro chegassem à bolsa. Fisk insistiu que os primeiros vendedores tinham recebido a dica de Butterfield, deixando uma lacuna aberta para pesquisadores futuros. O colapso foi praticamente imediato. Em minutos, o ouro chegou a 132. O pobre Albert Spires ainda gritava ordens para comprar a 160. Ele tinha ficado completamente louco, bufou Fisk. Quando o mercado quebrou pela primeira vez, Gold e Fisk saíram correndo para seu teatro e se esconderam ali protegidas por guardas armados. Os supervisores da bolsa tinham feito algumas liquidações por estimativa para salvar corretagens sem liquidez, mas um dos juízes de estimação de Gold os esbofeteou com um mandado de segurança, com o argumento que eles tinham excedido, aliás, sua autoridade, o que parecia ser verdade. Por sorte, congelar as liquidações era exatamente o remédio certo. Quando a bolsa lavou as suas mãos em relação àquela confusão, os corretores começaram a
resolver as coisas entre si mesmos. A maioria das casas simplesmente ignorou os preços inflados e fechou na casa dos 130. Fisk repudiou com tranquilidade suas perdas, produzindo uma carta falsa, supostamente de seu sócio de corretagem, Henry Belden, na qual dizia que toda a sua operação era responsabilidade de Belden. Belden foi pego pela baixa e foi à bancarrota. Posteriormente, reergueu sua carreira com um cargo na corretora de Gold. É fascinante como nunca houve uma pista de que Fisk se sentiu abusado pelas táticas de operação de Gold na quinta e na sexta-feira. Os dois homens eram extremamente pragmáticos e Fisk deve ter entendido de imediato que Gold não tivera escolha. De qualquer forma, suas posições financeiras mal tinham sido afetadas. Fisk não pagou por qualquer perda e Gold, sem dúvida, não ganhou com os resultados inesperados de suas operações durante o período de bolha. Fisk deu uma versão hilariante de todo o episódio para uma comissão parlamentar de inquérito, jogando lama com entusiasmo sobre todos os verdadeiros e supostos participantes da senhora Grant Gold, terminando com uma longa descrição do pânico dos Corbins na sexta-feira negra. Abre aspas. Ele e sua mulher, os dois tinham um aspecto de morte. Ele tremia assim, ilustrado por um movimento trêmulo do corpo, fecha aspas. Henry Adams foi quem mais ficou impressionado porque grande parte do desempenho era pura invenção. O impacto do Gold Corner na economia nacional foi, na pior das hipóteses, transitório, mas para Gold foi devastador. Além de destruir sua reputação, foi um golpe decisivo em sua estratégia em torno das ferrovias. Os espólios. Quando a fumaça da Sexta-feira Negra baixou, só uma das corretoras importantes estava na lista de baixas. Para o azar de Gold, foi a Lockwood Corporation, forte aliada de Gold, que era uma das acionistas mais importantes de várias ferrovias no coração das conexões oeste de Vanderbilt. Quando houve uma intervenção da Lockwood, todos os seus papéis de ferrovias foram jogados no mercado e comprados pelo Comodoro, que derrotou com facilidade um Gold sem dinheiro. Vanderbilt não era homem de confiar na sorte duas vezes para salvar suas ferrovias. Antes de sua morte, tinha tomado atitudes decisivas para assegurar que toda a sua rede de conexões no oeste estivesse sob o controle firme da New York Central. Com a estratégia... Deixa eu consertar aqui... Aí. Com a estratégia de Gold para o oeste mortalmente abalada e as manchetes financeiras alardeando suas táticas destrutivas no Gold Corner, a legislatura da Pensilvânia logo acabou com sua esperança de engolfar a Pensilvânia. Conseguiu fazer com que a Pensilvânia escapasse dos ataques noturnos de Gold, marcou o último degrau na ascensão de Tom Scott, que sucedeu J. Edgar Thompson na presidência em 1874. Scott, em contraste com o conservador Thompson, era um exemplo do presidente pirata de ferrovia. Ele afastou violentamente o conselho de suas estreitas concentrações internas da direção de um programa quase irresponsável de expansão e cerco que tinha como objetivo fazer da Pensilvânia a principal empresa transportadora dos Estados Unidos. A partir desse ponto, as guerras nacionais das ferrovias começaram a se parecer com o jogo chinês Go, no qual os jogadores ganham pontos quando cercam a posição de adversário. Na briga por vantagem territorial, foram estendidas novas linhas em profusão, muito além da demanda do negócio. Como os preços dos fretes estavam em queda contínua, as expansões foram financiadas com balanços adulterados e calote nos acionistas. Frear o estilo de concorrência de Gold, de pular direto na garganta, tornou-se a causa da Pierpont Morgan pelo resto do século. Quando finalmente conseguiu, as ferrovias já haviam alimentado o crescimento rápido por todo o continente que marcou o resto do século. Gold permaneceu na Erie por mais 2 anos, exercendo mais ou menos o trabalho de um presidente de ferrovia. Planejou ampliações modestas de linhas, fez experiências sobre as vantagens dos trilhos de aço e se envolveu em alguns golpes na bolsa contra um afiliado pouco cooperativo. Mas os anos de notoriedade resplandecente, fraudes extravagantes e reveses vergonhosos tinham esgotado a paciência mesmo dos sempre tranquilos acionistas europeus. A brecha foi aberta por William Duncan, um velho colega de banco de Junius Morgan do Duncan Sherman, que levou a Gold a ideia de substituir o conselho da Erie por outro que tranquilizasse os investidores estrangeiros. Gold pediu conselho a Junius, que o incitou a antecipar as eleições do conselho de 1870. Suspeita-se que Junius estava fazendo jogo duplo, dando a Gold conselhos que eles sabiam iriam arruiná-lo. Ao mesmo tempo, um antigo aliado de Gold nas linhas oeste da Erie, James McHenry, decidiu armar uma estratégia própria. Ele se juntou a Bischofheimer and Goldsmith, uma importante casa bancária alemã com grandes blocos de ações da Erie, e começou a comprar ações em Londres e em Berlim para alimentar uma tendência oposta. O conselheiro da Erie, Franklin Lane, homem de Fisk e Gold no comitê executivo da Erie, aliou-se em silêncio a McHenry enquanto fingia manter lealdade ao Gold. Gold sofreu outro golpe no verão de 1871, quando vazaram documentos que revelavam o quanto a Tweed Ring roubara a cidade de Nova York. Para surpresa geral,
Uma onda de reforma tirou a máquina do poder da eleição do outono. Tweed fugiu do país e os juízes fantoches de Gold foram forçados a deixar seus cargos. Então Gold perdeu Jim Fisk. Um confuso triângulo amoroso entre Fisk, Josie Mansfield e Ned Stokes, outro amante de Mansfield, estourou nos tribunais e na imprensa. Estava claro que Fisk era a parte prejudicada. Mansfield estava devendo seu dinheiro para Stokes e os dois estavam tentando chantagear Fisk. Stokes abriu um processo contra Fisk, mas quando o caso se virou contra ele, armou uma emboscada para Fisk em seu hotel em janeiro de 1872 e o matou a tiros. Testemunhas ficaram impressionadas em ver Gold soluçando de modo incontrolável ao lado de seu leito de morte. Ninguém podia afirmar compreender o relacionamento dos dois, mas após a morte de Fisk, Gold pareceu estranhamente passivo diante dos ataques dos acionistas estrangeiros. Os detalhes da derrocada de Gold sugerem que a Ares estava amaldiçoada por algum demônio de sordidez. Bischofheimer organizou uma operação de suborno para comprar a parte dos leais a Gold do conselho. Dois agentes diferentes competiam como intermediários dos subornos e um conjunto de personagens, aliás, pouco confiáveis, disputava as migalhas da briga anunciada. Simon Stevens, o patriota que, junto com o jovem Pierpont Monroe, vendeu para o governo seus próprios rifles Hall durante a Guerra Civil, de alguma forma surgiu como intermediário importante. Quando pressionado por uma comissão legislativa, devido à revolta dos acionistas, Stevens respondeu simplesmente: eles tinham ouvido relatos fabulosos de que as pessoas que controlavam a ferrovia tinham feito fortunas enormes e queriam botar seus amigos nisso também. De sua parte, Bischofheimer acabou com um contrato fabuloso de investimento com a Erie Pós-Gold, uma intermediação de 50 anos com a certeza de honorários muito altos e, na verdade, sem qualquer obrigação de fazer coisa alguma. A firma não fez segredo de que o contrato fosse assinado em reconhecimento às suas despesas de suborno. Gold deixou a Erie em março de 1872 e depois negociou uma renúncia de possíveis reclamações dos acionistas em troca do reembolso de $9 milhões a Erie. O verdadeiro pagamento foi uma fração desse valor, incluindo $50 mil em dinheiro. 5,2 milhões de dólares em ações extremamente sobrevalorizadas das subsidiárias da Erie, o teatro e os imóveis que a cercavam, como a antiga casa de Josie Mansfield, que declarou valer em 3 milhões de dólares, provavelmente o dobro do que realmente valiam, além de uma miscelânea de títulos e o direito a receber aluguéis devidos a Gold. Houve poucos comentários sobre como, para o começo de conversa, essas propriedades estavam nas mãos de Gold. Os contemporâneos de Gold acreditavam ter finalmente arrancado suas presas. Agora ele era apenas mais um corretor de ações solitário, sem base corporativa nem acesso a uma máquina de imprimir papéis como a Erie. Sua reputação foi totalmente arrasada. Um representante dos acionistas ingleses disse que sempre que McHenry ou Bischofheimer se deparavam com oposição, simplesmente soltavam o grito de J. Gold e os investidores ingleses corriam para seu lado. Mas não levar Gold em conta era subestimar demais o poder de superação daquele homenzinho. Várias vezes durante sua longa carreira, ele absorvera golpes impressionantes, recompusera-se estoicamente e retornara à refrega. Por mais escandaloso que tenha sido seu reino na Erie, ele havia mudado para sempre a natureza da concorrência nas ferrovias americanas e voltaria várias vezes para ensinar novas lições sobre como se jogava aquele jogo. A experiência da Erie gerou outros frutos. McHenry, como se viu mais tarde, não ganhou realmente o controle depois da saída de Gold e Peter Watson foi eleito o novo presidente. Watson era um advogado e um homem de ferrovia competente. Um inquérito legislativo estadual detalhado sobre os acontecimentos na Erie demonstrou que ele era uma das poucas pessoas dos dois lados da mesa com uma compreensão consistente de contabilidade de ferrovias. Entretanto, fez sua fama duradoura como um dos promotores originais da South Improvement Company, uma construção nefasta que supostamente estava na origem da encampação da indústria americana de petróleo por John D. Rockefeller. Também havia uma história entre Gold e Rockefeller. Na verdade, um jornalista crítico da Rockefeller declarou que todo o truste da Standard Oil deve ser visto como o resultado gigantesco do cerco da Erie. Olha só essa imagem aqui, pessoal. Uma página antes, ó. Analise essa imagem aí. Olha o que está escrito aqui na legenda. Jay Gold foi finalmente expulso da Erie Railroad em 1872. As três figuras em queda a partir do topo são George Barnard, um juiz fantoche de Gold, David Dudley Field, o advogado da Erie e do ciclo de Tweed, e incongruentemente um famoso jurista reformador e Gold. Vamos finalizar aí, né? O primeiro barão do petróleo.
A ideia de que John Rockefeller tenha de alguma forma sido uma criação de Gould é no mínimo bizarra, mas há algo de verdade na afirmação, pois a ascensão de Cleveland como um centro de refino de petróleo foi resultado direto das novas regras de concorrência no ramo ferroviário escritas por Gould. Em um mapa, Pittsburgh parecia ter a localização ideal para dominar o negócio do refino. Conexões fluviais fáceis com os campos de petróleo deram o pontapé inicial na atividade industrial durante os primeiros anos do boom, e o transporte por balsa aos poucos foi substituído por uma malha ferroviária cada vez mais densa. De Pittsburgh, as refinarias tinham transporte fácil, direto e de alta qualidade da ferrovia Pensilvânia até o ponto da Filadélfia. Mesmo nos primeiros dias, cerca de 70% do produto refinado era exportado. A viagem da região petrolífera até os portos do Atlântico via Pittsburgh era de 570 km, enquanto a rota similar por Cleveland era de 1.010 km. Como era de se esperar, no fim da Guerra Civil, Pittsburgh abrigava um terço da capacidade nacional de refino, enquanto Cleveland, com uma fatia de 7%, era claramente o agente menor. Mas em apenas poucos anos, Cleveland era quem estava em lugar privilegiado. O que aconteceu? A oportunidade de Cleveland surgiu por cortesia da política de pouca visão da Pensilvânia de explorar demais seu monopólio de tráfego entre Pittsburgh e a Filadélfia. Andrew Carnegie reclamou contra essas práticas por anos. Apesar de suas relações próximas com a Pensilvânia, ele sempre instalou suas usinas siderúrgicas onde ela não pudesse extorquí-lo e acabou construindo sua própria ferrovia. Cleveland era a passagem natural das rotas de Gould e Vanderbilt para o oeste, e os dois resolveram desenvolver o refino em Cleveland para absorver a capacidade de frete fora da safra de grãos. Como as refinarias de Cleveland também podiam enviar sua produção pelos vapores dos grandes lagos durante os 7 meses do ano em que eles não estavam congelados, eles se viram em uma situação em que tinham o bônus de 3 transportadoras concorrentes. Os preços da Pensilvânia a partir de Pittsburgh eram altos o bastante para que Gould e Vanderbilt conseguissem facilmente igualá-los em Cleveland. E quando os dois se envolveram em inevitáveis disputas de redução de preço, foram aumentando regularmente a vantagem de Cleveland. Com Rockefeller e seu novo sócio no comando, o carismático e agressivo Henry Flagler, alguns anos mais velho que Rockefeller, era originalmente um atacadista de hortifruti granjeiros e perderam uma fortuna com extração de sal mineral. Ele voltou aos hortifruti granjeiros para recuperar suas finanças e alugou um escritório de Rockefeller. Os dois tinham se tornado quase inseparáveis quando Rockefeller o convidou para entrar na Standard. Então vamos lá. Cadê? Com Rockefeller, seu novo sócio no comando, o carismático e agressivo Henry Flagler, a capacidade de refino de Cleveland cresceu com rapidez. Quando por volta de 1870, a Pensilvânia finalmente começou a reagir, Cleveland já tinha ultrapassado e muito Pittsburgh como polo de refino. O surto de crescimento no refino deixou a indústria com uma grande capacidade ociosa. Nos primeiros dias, a atividade de ferver óleo, como chamava o refino, não era muito diferente da destilação de whisky, e os primeiros refinadores usavam a cor, o cheiro e o sabor para escolher os processos de destilação mais apropriados ao querosene, ao óleo para aquecimento ou outros produtos. A economia do refino ainda era mais espetacular que a da perfuração e exploração. Os ganhos com a construção de uma refinaria eram mais espetaculares do que os da exploração de petróleo. O custo de montar uma refinaria de tamanho médio era de cerca de $13 por barril no primeiro lote, o que estava próximo do preço de venda do produto refinado. Em outras palavras, o investidor podia recuperar o maior porte de seu investimento em dinheiro com um único lote. Centenas de refinarias, algumas tão pequenas que refinavam apenas 5 barris por dia, espalharam-se por toda a região petrolífera até sua estação final em Pittsburgh e Cleveland. Entretanto, no final dos anos 1860, as melhores refinarias estavam começando a aumentar as barreiras competitivas à medida que desenvolviam uma compreensão sólida e empírica dos ciclos de temperatura, procedimentos e tempo, desenho dos destiladores e o uso de ácidos e outros produtos químicos para melhorar o desempenho do produto e suas características físicas. Havia permanente considerável inovação em processo contínuo, o uso de vácuo e tecnologia de vapor superaquecido e a mecanização de tarefas que consumiam tempo, como a remoção do acúmulo de resíduos no fundo dos destiladores. O tamanho dos destiladores aumentou em cerca de 10 vezes e linhas de produção aprenderam a se ajustar para fazer toda a linha de produtos derivados do petróleo, de parafinas pesadas e solventes a solventes muito leves, como benzeno e nafta. A Standard Oil, como foram rebatizadas as refinarias de Rockefeller em 1870, não era uma inovadora em qualquer dessas áreas, mas Rockefeller era sempre um dos primeiros a adotar tecnologias comprovadas e estava sempre à procura de talento, comprando a moderníssima refinaria de Charles Pratt em 1874, por exemplo, e levando ao acordo o brilhante especialista em destilação Henry Rogers. Há provas de que Rockefeller andava muito assustado nesse período, pois, sem dúvida, percebia que a indústria estava à beira de um abalo cataclísmico. Ele exigia reduções de custos em todas as frentes, corte de desperdícios e a comercialização de mais derivados. Nenhuma oportunidade de aumentar a margem de lucro era desprezada, criando sua própria operação de transporte, construindo sua própria fábrica de barris, comprando seus fornecedores de tubulações. Além de seu talento administrativo, Flagler
trouxe com ele muitos parentes por afinidade ricos, cujos investimentos podem ter sido críticos para permitir maiores melhorias operacionais da empresa. Mesmo os muckrakers mais contrários a Rockefeller reconheciam a alta qualidade das operações da Standard. Rockefeller também pode ter sido único entre os executivos do petróleo por sua compreensão da distribuição. O querosene, aliás, óleo de iluminação, foi possivelmente o primeiro produto de consumo mundial. Os mercados de grão eram globais, claro, mas o grão era normalmente transformado em farinha ou pão em esferas locais antes de ser vendido ao consumidor. Rockefeller buscou integrar fortemente o marketing das operações de distribuição desde o princípio de sua carreira, movendo-se rapidamente de relacionamentos contratuais para compras abertas e fusões. Sua rede de aquisições do fim dos anos 1860 à primeira metade da década de 1870 inclui instalações com base em oleodutos para o transporte e armazenamento de óleo cru, campo de tanques de armazenagem, instalações para o carregamento de caminhões-tanque, remessa e operações de distribuição em grande escala para o país e o exterior, e instalações costeiras de armação e carregamento de navios. Rockefeller construiu suas próprias docas e também assumiu o controle das operações de embarque de petróleo nas docas da Erie e da New York Central. Portanto, a Standard era a única empresa em posição para equilibrar a produção das refinarias, o transporte e a distribuição e conseguir aumento na margem de lucro em todos os estágios. Os serviços de distribuição da Standard, como as operações das docas de Nova York, eram usados por outros transportadores. Por isso, refinarias concorrentes também contribuíam para encher os cofres da Standard. O acúmulo de pequenas melhorias em tantos pontos aos poucos se transformou em uma enorme vantagem em rentabilidade. A última peça no mosaico eram descontos superiores dados pelas ferrovias e outras transportadoras, quase sempre por meio de abatimentos posteriores. Manobra comercial realizada para fidelizar clientes, ou seja, o cliente pagava o valor de tabela e recebia a devolução de parte desse dinheiro. Essa manobra é realizada tanto de forma legal quanto de forma ilegal. A última peça no mosaico eram descontos superiores dados pelas ferrovias e outras transportadoras, quase sempre por meio de abatimentos posteriores mensais sobre os preços de tarifas praticados. Esses abatimentos eram normalmente baseados em volume, mas muitas vezes envolviam outras considerações, como o uso liberado do tanque de armazenamento ou outras instalações da Standard e a absorção pela Standard do risco de incêndio, muito importante para as ferrovias nos primeiros anos do petróleo. Em determinado momento, Rockefeller comprou uma frota de vagões tanque da bitola larga para a Erie depauperada e suas aliadas. Naturalmente, a Standard tinha prioridade nos vagões, pagava tarifas de frete mais baixas por seu uso e recebia aluguel quando a ferrovia os usava para outras refinarias. 2 dos primeiros contratos são bem ilustrativos. Ambos foram negociados principalmente por Flagler, que era o principal responsável pela administração do carregamento e transporte. O primeiro, assinado em 1868 e renovado em seguida, compreendia uma série de acordos entre um consórcio de refinarias de Cleveland liderado pela Standard, pela Erie J. Gold e uma de suas ferrovias aliadas, em um oleoduto de transporte de óleo cru. Ele levava a produção dos campos de petróleo até os terminais ferroviários de carga, também sob controle da Erie. As empresas firmaram compromissos de exclusividade e importantes reduções de tarifas, enquanto as refinarias receberam algumas ações do oleoduto. A intenção clara dos acordos era unir as empresas em uma rede integrada e assegurar um fluxo permanente de produção. Enquanto o acordo fazia muito sentido do ponto de vista econômico, foi tratado quase como prova de criminalidade quando veio à luz muitos anos mais tarde. O segundo contrato foi assinado em 1870 entre a Standard e a Lakeshore, uma ferrovia de Vanderbilt. Flagler conseguiu um desconto de cerca de 30% das tarifas anunciadas com a garantia de que haveria no mínimo 60 vagões carregados por dia. Segundo o executivo da Lakeshore, J.H. Devereux, o acordo representou enorme economia para a ferrovia, já que ela podia programar composições diárias sem paradas até a costa. O tempo exigido para viagens de ida e volta de vagões-tanque foi reduzido a 1/3 do que quando se misturava com os de outros tipos de carga, com economia importante em carros e custos de capital. Com muita ironia, Devereux fez a oferta para todas as outras refinarias, desde que garantissem os mesmos volumes. Então é isso aí, pessoal. Vou dar uma pausa por aqui, tá? Eu parei na página 92 do livro. Na próxima leitura, eu vou ler até a página 120, é isso? 120. E é um livro que vai demorar, tá? Eu vou demorar bastante para terminar de ler esse livro aqui. É uma leitura muito densa. As páginas são bem densas. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado da leitura dele. Tá? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima. Falou.